Senhoras e senhores, venho aqui me apresentar para vocês hoje. Quem é a senhora Thalita? A Jéssica Thalita Espada. Nada mais, nada menos do que eu mesma. Aqui com uma conversa de amigos, vou chamar vários amigos, bem gostoso e bem tranquilo, tá? Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. A convidada de hoje, nada mais, nada menos do que a melhor doutora, médica, veterinária, Ana Sabião! Meu Deus, não quer ver tudo! Ana, seja bem-vinda. Tá tranquila? Fique Não. confortável. Ah, não tá? Eu tô nervosa. Eu também, tô com dor de barriga aqui, tá tremendo tudo. Mas fique à vontade, tá? Ana, a primeira coisa que eu quero falar pra você, te agradecer por você ser essa pessoa incrível que você é. Sempre incrível, sempre cuidando, sempre zelando por todos os nossos animais. Eu amo, mas eu sei que você ama mais, eu sei. Com certeza. Eu vou deixar essa permissãozinha, eu vou deixar pra você amar mais do que eu, tá bom? Ana, me fale, quem é a Ana? Quem é ela? Eu acho que eu ainda tô em processo, né, de descoberta. Eu acabei de completar 40 anos em julho e ainda tô tentando entender quem sou eu, né? Os aspectos da minha personalidade, coisas que a gente gostaria de fazer melhor, de ser melhor. Então, a minha busca é sempre por esse entendimento. Mas eu sou a Ana, sou médica veterinária há 8 anos. 8 anos, Ana. Sim. Salvou muita vida já? A gente ajuda, eu acho, né? Ai, Nós olha somos... que modesta É ela. verdade, a gente auxilia os tutores a tratar os pacientinhos da melhor forma possível, né? Mas sempre prezando sempre pela compaixão, né, aos animais, empatia com os tutores. E meu esforço é sempre, eu tenho pensado muito nisso, né? De sempre ser capaz de se colocar no lugar do tutor que vem com aquele paciente doente, né? Então, a gente não pode tratar só a doença do paciente, mas a gente tem que olhar aquela família como um todo, né? Acho que é isso que Sério, Ana, que você observa tudo, essa parte, assim? tem que ser dessa O forma. animal reflete muito o dono. Sem dúvida, né? Sério, Os animais Ana? são como filtros, né? Meu Deus, eu Daí, tenho dó dos não meus, vamos, né? não vamos entrar nos aspectos espirituais ainda, mas tá. as coisas que eu acredito, né? Acho que influenciam muito o meu trabalho. Mas eu acredito, sim, que eles absorvem muito das vivências, das exigências, das necessidades que os tutores têm, né? Então, acredito muito Eu não nisso. sabia disso. Então, reflete 100% ali, 80%. Como que reflete? Qual que é uma quantidade? Se vamos dar uma quantidade do cachorro parecido com o dono. É difícil dizer porque eu acho que tem relação com a personalidade do animal e com a personalidade do tutor. Eu não posso te dizer com base em estudos quanto que reflete do comportamento. Mas nos aspectos psicológicos a gente sabe que, por exemplo, um tutor ansioso possivelmente vai ter um animal mais ansioso do que seria o padrão, né? Guria do céu, sério? Sério? Gente, sério. e o meu cachorro? Ele deve ser bem animado, o cachorro. Não, o meu cachorro é terrível. Ele deve ter bastante energia, se puxou Bastante. a mãe dele, né? Eu nunca mais vou postar vídeo do DJ pegando a árvorezinha lá de casa, que vocês vão pensar o quê de mim, Ana? Não tem julgamento. Ah, tá, é sem julgamento. Sem julgamentos. E me diga uma coisa, eu tenho muita curiosidade pra saber. Tipo assim, uma emergência, como que chega? O animal tá chegando ali, foi atropelado. O que você sente nessa hora? Como que é, assim? Quando a gente vai atender uma emergência, as pessoas tendem a acreditar, né, que a gente, como veterinário, vai ficar agitado, mas a gente precisa conservar o máximo de frieza possível, né, de comportamento. Porque eu preciso estar com foco para eu identificar o problema e ter a capacidade de gerenciar as possibilidades do que eu preciso fazer para resolver no momento. Pra salvar aquela vida. Isso. Então, o que a gente caracteriza como emergência quando chega, né? Então, tocou o interfone, a pessoa fala, é uma emergência. Você corre, abre a porta até chegar o paciente. Então, geralmente, o tutor não acompanha, a gente leva para dentro, né? Sabe que lá onde eu trabalho não é um hospital, é uma clínica, não é 24 horas, mas quando a pessoa se apresenta ali como emergência, talvez ela nem tenha essa informação, né?
Então, Só quer salvar mesmo. Isso, o que é possível a gente fazer, nós recolhemos esse paciente e a gente dá sequência. Então, o que a gente caracteriza como uma emergência, né? Então, dificuldade respiratória aguda, convulsão, uma hemorragia, envenenamento, né? Então, esses são os quadros de emergência que a gente... Existe ainda esse negócio de pessoa envenenar bicho, né? Ainda existe. Como que pode, né? Principalmente os gatos, né? E os gatos vizinhos, são né? os que sofrem mais com esse tipo de coisa. Porque o vizinho não gosta que o gato tá me incomodando. Daí fala pra mulher, oi, você pode tirar teu gato daqui? Daí a mulher fala, mas meu Deus, como que eu vou trancar o gato dentro de casa? Mas eu vou te falar assim, do aspecto técnico, né? A gente ainda vê muito a questão do envenenamento, principalmente com gatos. Acontece envenenamento proposital e também acontece o incidental, que é aquele que a pessoa põe um veneno para um raticida, né? Ou pesticida para plantas, para mato, por exemplo. Ou intoxica com, às vezes, passa antipulga de cachorro no gato. Acontece, tá? Então, isso acontece, eu diria que é até bem frequente. Mas e não pode, por favor, não pode. Antipulgas de gato para cachorro? Não. Não, é que tem antipulgas que a gente sabe que são possíveis de serem usados nos dois. Mas aí tá indicado ali na bula do produto, né? Mas acontece, às vezes a pessoa acha que pode, mas ela não sabe, não tem certeza, mesmo assim ela faz, acontece. Se a pessoa leva um paciente envenenado, que se ela percebe rápido, a gente geralmente consegue reverter, né? Com as medidas adequadas, as medicações adequadas. Tipo, gente, assim, enfia lá, lava, geralmente faz uma lavagem. Não tem essa necessidade, né? O que a gente faz no caso de envenenamento é fazer fluidoterapia, então faz soro na veia para que esse paciente elimine. E as medicações, tem medicações que a gente consegue fazer reversão de com alguns fármacos, reverter o processo de Mas o mais tradicional é o veneno de rato. Eu acho que é um dos que mais acontece, sim, né? Principalmente quando o objetivo é proposital, né? Meu Deus, eu já penso assim, imagine, né? A pessoa que tem um cachorro e bota lá um veneno de rato na casa, já fico julgando a pessoa, mas eu não quero julgar a pessoa, né? Mas às vezes a pessoa coloca num lugar que ela acha que ninguém vai acessar e acaba acessando, às vezes o próprio cachorro dela, às vezes é o próprio gato dela. Meu Deus. Mas tem os casos que eles chegam na clínica com a maior cara de pau. Ai, olha, comeu veneno de rato. Ai, mas onde você colocou? Atrás da geladeira. Já aconteceu. Poxa vida, pelo amor de Deus. O que eu digo para você? Considerando todas as opções, todas as possibilidades, a gente sempre se esforça para não julgar. Porque quando a gente se coloca nessa posição, geralmente a gente fica irritado e com raiva. Isso pode atrapalhar o trabalho, né? Mas é uma coisa assim, entre eu falar e eu conseguir agir dessa forma não é muito fácil. Então, é uma das minhas preocupações, né? De eu conseguir agir do jeito que eu falo. Tentar realmente ter empatia. Às vezes a gente é testado até o limite, né? Nesse sentido. Eu imagino. Porque acontece questão de negligência, de maus tratos. Porque mesmo a pessoa que provocou aquilo levando para o atendimento... Mesmo assim, a gente geralmente sabe quando a pessoa está mentindo, quando está tentando esconder alguma informação. Essa parte seria mais difícil para mim, porque fazer a cara de sonsa, olhar pro bichinho ali, falar, não, você não deu veneno pro bicho, né? Mas acontece, e assim, as possibilidades de envenenamento não é só com esse tipo de veneno. Por exemplo, você corta uma grama, e daí você vai tirar lá os matos, você pode passar, né, um pesticida. Às vezes, só do contato dele pisar ali, dependendo do tempo que ele ficou exposto, ou dependendo do tempo que faz que você passou o pesticida, isso também pode intoxicar. Então, não é uma coisa que, às vezes a gente fala assim, mas isso não é óbvio? Parece que mas nem tudo que é óbvio não é porque não precisa ser dito. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito para que realmente haja entendimento. A gente precisa multiplicar o conhecimento nesse sentido, né? Por isso que eu falo para você dessa questão do julgamento, né? É uma coisa que cada tutor que a gente atende com diferentes tipos de situação, e aí envolve situação financeira, questões familiares... Por isso que não dá para atender só o paciente, eu preciso entender o contexto em que ele está inserido. Como que é o ambiente que ele vive, quem são as pessoas que estão na casa dele. Tem outros animais, tem condição financeira, não tem? Eu preciso ter esse filtro na hora de fazer um atendimento, porque não adianta eu pedir uma ressonância magnética para uma pessoa que está numa situação financeira delicada,
de restrição. Então, assim, eu preciso adaptar o meu atendimento àquilo que o tutor tem possibilidade de fazer, né? Então, esse tutor, ele tem condição de comprar todas as medicações de farmácia veterinária, que são medicações, dependendo do caso, às vezes um pouco mais onerosas, porque são adaptadas para aquele paciente, ou eu preciso fazer uma adaptação e, às vezes, prescrever uma medicação de farmácia humana. Ana, é isso que te faz incrível! Mas... Olha o que você tá falando! Eu tenho que se adaptar para ver o atendimento. Você quer salvar a vida, é isso que importa. Se ele... Qual a condição dele? O que ele puder, eu vou receitar aqui, vou passar para você, compre. Posso? Isso claro que no mundo ideal, eu gostaria que o paciente sempre tivesse o melhor. Que ele tivesse acesso a todos os exames, que ele tivesse acesso a todos os tratamentos que estão disponíveis, porque hoje a medicina veterinária, ela dispõe de bastante tecnologia, tem avançado muito, né? Sério? Em termos de tratamento, de diagnóstico. Mas a realidade do lugar onde a gente vive, né? Da região que eu atendo, do país que a gente vive, a gente precisa entender em que contexto a gente está. Então, assim, nem todo mundo tem acesso fácil aos cuidados veterinários. Então, isso também é uma coisa que precisa ser vista, precisa ser olhada, né? Porque, para mim, seria muito cômodo se eu pudesse pedir para todos os tutores que eu atendo os exames que eu acredito, né, com a minha capacitação técnica, que aquele paciente precisa, né? Então, às vezes, existe um monte de possibilidade para eu fazer o diagnóstico, mas o tutor, ele não tem condição. Então, a gente tem que fazer o melhor com os recursos que a gente tem, né? Se virar ali. E aí tentar salvar o máximo possível. E eu acredito que uma das coisas é a gente multiplicar o conhecimento, as orientações, porque é aquilo que eu estava falando para você sobre o óbvio. O óbvio, às vezes, ele ainda precisa ser dito para que as pessoas entendam, né? Para que todo mundo tenha acesso às informações adequadas. Exatamente. O dia que os Pitbull pegaram o Chico lá na frente da pizzaria, ai, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Eu tinha pagado meu cartão naquele dia. O cartão não vai liberar no mesmo dia. Eu fiquei desesperada. Liguei pra Stephanie, falei, Stephanie, o que a gente faz? A Stephanie, Jéssica, eu levo. Eu falei, espera eu vender as 2 primeiras pizzas que o dinheiro vai cair direto no meu Pix. É o dinheiro que a gente tem pra pagar a consulta, pra ver se vai salvar. Chegou lá no veterinário, a doutora falou assim, não, vai salvar. Curativo, cuida, bastante atenção. Falei, deixa comigo. Só deu remédio pra dor. Qual que é o remédio pra dor? Hoje, um remédio pra dor. Emergência de pirona. A gente tem que pensar que... Aquilo que eu estava falando para você, emergência, né? O que é emergência? É uma hemorragia, uma dificuldade respiratória. Digamos que o paciente esteja com febre, a dipirona é uma medicação segura para cães e gatos, né? Então, a gente sempre faz a conta, gota por quilo ou miligramas por quilo. Mas cada gota do remédio, 1 quilo do cachorro. Uma gota por quilo. Gente, vocês estão ouvindo, 5 quilos, 5 gotas. E assim... Não é para dar dipirona 20 dias pro cachorro. Teve febre um dia. Não, fez dipirona, resolveu, tem que levar para consulta, tem que levar para avaliação, né? Porque a dipirona a longo prazo, ela pode fazer alteração nas células vermelhas também. E se der o paracetamol pro cachorro? Aí paracetamol daí mata. Aí judia do veterinário, né? Paracetamol, ele... É um veneno pro cachorro. Não pode. Vamos deixar isso bem claro. Não pode nem pra cachorro e nem pra gato. Pelo amor de... Nem pra... Não, pra ninguém, né? Pra nenhum bicho. O paracetamol, ele tem um alto potencial de fazer lesão renal, né? Tanto em cães quanto em gatos. Já acompanhei casos dos 2 tipos, tanto de paciente com lesão renal por paracetamol, diclofenaco, né? Ibuprofeno em altas doses. Eu acho que o diclofenaco para o cachorro ainda é pior que o paracetamol. Sério? Não que possa ser usado paracetamol, não pode. Mas o diclofenaco, o anti-inflamatório, então as pessoas... eu tenho ali em casa, vou fazer. Não façam diclofenaco, né? Cachorro e gato intoxicado com diclofenaco e paracetamol. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês gravam isso na cabeça de vocês. Super grave. Sabe o que é super? É super. Super não grave. Pode. Não pode. Não. Então, a gente tá, né, falando disso, da questão de adaptar os tratamentos. Acho que a realidade da veterinária está mudando. Acho que muito mais gente está tendo acesso, né? A gente precisa considerar ainda muitas questões que ainda precisam ser abordadas desde o começo.
mas acho que os programas de castração das nem me prefeituras é uma necessidade. Nós ainda temos no Brasil, é uma estimativa, né? Não é um dado assim concreto. Essa estimativa já é de bastante tempo, eu não sei de quantos anos, mas a gente tem a estimativa de 30 milhões de animais sem lar no Brasil. Então é uma realidade bem Gente. dura que precisa ser 30 trabalhado. milhões? Milhões. É muita coisa. Gente, quem tá procurando um namorado, por favor, larga essa vida de namorado que não vai dar certo. Pega um cachorro. Recomendável. Então, Gente! e aí a gente entra numa outra questão que eu gosto sempre de falar, quando a gente está falando de conscientização, de Adoção. prevenção, né? Que é a adoção. Então, assim, a pessoa que vai comprar um cachorro, Ai, Ana, ela não me escolhe, né? Porque Não eu vamos gosto julgar da... porque uma vez eu Não, comprei, Ana. não, eu entendo. Eu me sinto Assim, as péssima. pessoas, elas se afinizam com as raças por causa das Porque é características, porque é bonitinho, porque é fofinho. Exatamente. Mas quando ela for comprar, ela precisa ter a consciência de que ela está escolhendo Errando. comprar, sabendo que no Brasil tem 30 milhões de animais sem lar, né? Então é uma escolha, tem que ser uma escolha consciente. A pessoa que opta por comprar um animal de raça, a gente não pode realmente julgar, porque as pessoas têm Ai, não me necessidades julgue. diversas, né? Então, assim, mas eu sempre falo, às vezes a pessoa quer um animal de raça, ela nem pra se sabe exibir, falar o Ana. nome da raça. Exatamente. Vamos lá, pessoal, pelo menos aprender a falar o nome da raça, escrever o nome da raça certo, pelo amor de Deus. Depois disso, você vai lá no Google, põe no Google, raça X. Quais são as características, principais cuidados, quais são as necessidades desse paciente? Por quê? Porque os animais de raça pura, de uma forma ou de outra, eles precisam de cuidados muito mais específicos do que o nosso vira-latinha, né? Caramelo famoso, né? Não que os vira-latas não precisem de cuidados, eles também precisam de vermífugo, vacina, antipulga, precisa de castração, eles também precisam de banho, precisam de atenção, precisam de ração de boa qualidade, mas é diferente, né? De um animal de pelo longo, de um animal braquicefálico, aqueles que têm um focinho curto, né? Então, esses animais têm uma série de características e necessidades diferentes que precisam ser avaliadas antes de serem comprados. Porque não dá para você pagar 2 mil, 4 mil, 10 mil 3 mil num animal de raça e depois você não conseguir dar sequência naquilo que ele precisa. Porque daí se você paga 3 mil no cachorro e ele tem um problema respiratório, aquele 3 mil teu já tá comprometido. Como que você vai sustentar ele? Essa conta e é o que mais acontece. Feito, né? Porque daí eles abandonam os cachorros de raça, mas daí chegou um cachorro de raça na ONG. Ana! Eu postei um cachorro de raça, minha filha! Da briga. Ah! Me dê, por favor, a gente não é amiga. Não. Ana, vou falar pra vocês. É bem o que me deixa mais triste, bem pretinho, ou fêmea, ou macho. Tem 48 cachorros lá na ONG hoje. 48. 40 pretinho. 8 caramelo. Isso também acontece com os gatos, né? Os gatos... Porque fala que gato preto dá azar. Ainda tem Gente, preconceito. Pelo amor de Deus, você acha mesmo que a culpa vai ser do gato da tua vida ter virado do lado avesso? Mas pense comigo, né? Se a gente for extrapolar, eu tô falando assim, eu não posso citar fontes nem dados, né? Porque geralmente são sigilosos, mas se num abrigo de crianças, os negros sempre são escolhidos por último, por que você acha que com os cachorros e com os gatos ia ser diferente? Nosso país é preconceituoso e ainda é racista. Há quem diga que não é, mas a gente sabe que é uma realidade. Então, acontece com as crianças que precisam de um lar, acontece com os cachorros e acontece com os gatos. Os gatos pretos são sempre os últimos a serem adotados, e os cachorros também, né? E os mais judiados é os gatos pretos, Ana. Então, assim, isso diz muito sobre o caráter da nossa sociedade, não é de uma pessoa ou de outra. A gente é um sem vergonha. Então, são questões que precisam ser olhadas, né? Então, o preconceito é uma coisa que precisa ser trabalhado com muito afinco ainda, na minha humilde opinião, né? E isso que a gente estava falando sobre as raças, né? Na rotina a gente vê com muita frequência. Infelizmente, a pessoa ela tem um animal, né? Não vou aqui citar raça, no geral, eu gosto muito da característica de personalidade de cada raça, eu acho muito legal. Ana, quando você olha para um cachorro assim,
Eu vou te contar. Eu sinto assim, parece que eu... Não sei, eu vejo um cachorro assim, parece que ele conversa comigo. Eu posso parecer maluca falando um negócio desse, né, gente? Ó, a menina estudando psicologia falando um negócio desse. Mas parece que é como se ele se apresentasse pra mim, sabe? A Pipoca, quando a gente encontrou ela na rua, ela tava, tipo, toda molhada. A gente quase atropelou ela com o carro. Daí ela caiu na valeta, tipo, era na beira, assim, sabe? Ela caiu. Olha que o Robson falou, era um cachorro. Daí eu falei, Robson, é um cachorro. A gente parou o carro, fomos lá. Peguei uma pipoca. Ana, ela olhou assim pra mim. Pode ser a coisa mais maluca que eu posso estar falando. Mas ela olhou pra mim e ela só, tipo, brilhou o olhinho assim, tipo, eu quero ser amada. Eu já embrulhei aqui na coberta, na roupa mesmo, né? Levei pra casa e o Robson, não dê nome que a gente não vai ficar. Depois que dá nome, não tem volta. Daí eu falei, não, a gente não vai dar nome. Vou postar aqui, ó, no WhatsApp, que alguém já vai adotar. Postei no WhatsApp. Postei no Insta. Nada. Eu falei, no outro dia, né? Como que eu vou chamar ela pra comer? Alguma coisa tinha que chamar. Não tinha um balde de pipoca em cima da minha mesa. Eu não aguentei. Peguei a pipoca, mostrei pra ela. Pipoca? Ela veio correndinho, correndinho. Eu falei, vai ter que ser pipoca. Não me aguentei. Fiquei com a cachorra. Tá lá em casa. Ana, castrou. Enorme. Aquele pelo bonito. A única coisa que ela aparece na porta, todos os dias, vou dar comida pra ela. A única coisa que ela faz pra mim. Ela olha dentro dos meus olhos e ela agradece. Eu acredito. Eu falo que eles não falam português ou outro idioma, mas eles falam com os olhos, com o jeito que eles se manifestam pra gente, né? Exatamente. Então existe uma comunicação, né? Então não tô Tem a louca linguagem sozinha, eu tô com você, Claro que Ana. não. Não. Ufa, me sinto aliviada. Eu acredito nessa comunicação. Eu acho, assim, que é incrível. O que eles têm para oferecer pra gente é amor incondicional e puro em qualquer condição, né? A gente que precisa estar pronto para conseguir Ana. entender, mas nem todo mundo está. Para as pessoas. Eles só querem amar. Ai, meu relacionamento não dá certo, eu não sei. Gente, pega um cachorro, ele vai te amar, não importa se você bebe, se você fuma, se você trabalha ou não trabalha. Se você é gente boa, não é, ele vai te amar do jeito que você for. Só que agora, Ana, vamos falar a verdade. Maus tratos. Olha, é um assunto delicado pra mim. É um assunto que mexe comigo. A gente comentou, eu comentei lá na faculdade com o pessoal sobre o abuso do animal. Eles não acreditaram. Eles falaram, não, Jéssica. Eu falei, gente, ainda existe. Existe. Ana, não existe gente que abusa do animal? É aquilo que eu tava falando do aspecto do preconceito de raça e de cor, né? Não, funciona. As pessoas não gostam que a gente faça o comparativo e extrapole sempre para o humano, né? Porque existe eles chamam de posições filosóficas, né? De que tem um antropocentrismo, que o homem é o centro, é o mais importante. Então, acho que a maioria das pessoas ainda pensa dessa forma. Eu não acredito nisso. Para mim, o biocentrismo, que é o que deveria... A forma correta. Seria a forma correta, que é a vida no centro. Então, todo ser vivo importa, né? Não importa o sexo. Não importa, isso não tem nenhuma relevância. Ela não fala isso que os machistas chegam a se mexer. Mas é verdade. Mas não importa. Mas assim, assim como tem o preconceito com raça e com cor dos animais, e que tem com as pessoas também, tem essa questão. A questão do abuso acontece e com diversas espécies, né? Porque o ser humano, ele se sente, ele se julga, ele se coloca numa posição como se ele fosse mais importante do que todas as outras espécies. É um conceito chamado de especismo, né? Então, só a pessoa importa, só a vontade do ser humano importa, só o que ele quer importa, só o que ele faz com o planeta importa. O resto é só o resto, porque é uma espécie supostamente considerada superior. Ainda tem gente que pensa dessa forma. Então, mas tá melhorando, Ana. Tá melhorando. Hoje a gente já percebe, assim... Até nos trabalhos da psicologia, da psiquiatria, de várias áreas do conhecimento, né? Da saúde pública do coletivo, que sempre aborda o indivíduo, o homem, né? A espécie humana, sempre em associação no ambiente que ele está inserido com as outras espécies, né? A forma como eles coexistem.
Porque Nossa, eles estão falando muito bonito. não é precisa falar, ser tão não, chique mas assim. é uma realidade, sabe? A gente deveria estar mais preocupado. Se a gente se importa com o planeta que a gente vive, com o meio Não se ambiente, importa, Ana. a gente deveria se preocupar com as outras espécies que a gente A está gente não só convivendo. deveria, mas a gente, quem tem filho principalmente, tem que se preocupar. Qual que é o país, o mundo que o seu filho vai viver? O que você Exatamente. pensa da sua vida pro seu filho? E aí, quando a gente fala do universo animal, né? No meu caso, eu só atendo cães e gatos. Mas o veterinário em si, ele é habilitado para atender, né? Eu lembro dos professores falando na faculdade, desde o beija-flor até o elefante. Então, todas as espécies animais passam pelos cuidados do Vocês veterinário. têm que aprender todos. Tem que aprender não importa todos se você vai e atender um elefante, a mas você tem gente que escolhe entender sobre depois e direciona aquele nicho que melhor, né, com o qual a gente melhor se adapta. Mas daí a gente passa por toda a parte da produção animal, né? Então daí quando eu falo ali da produção avícola, suíno, bovinocultura de leite, né? Então tudo isso também passa pelo crivo do cuidado do veterinário, desde tratamento à produção, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala em que tipo de país, que tipo de planeta você quer deixar para o teu filho, se a pessoa, eu estou falando, né, no meu caso, o dia que eu vi, né, como é a produção de suíno, por exemplo, eu não comi mais carne de porco, nunca mais, né? Não como. Ana, Porque não come mais carne de porco de jeito nenhum. eu não como carne bovina também. Às vezes eu não sou vegetariana, é uma coisa que eu gostaria de ser, Mas né? é difícil. Mas eu é entendo, difícil. não Assim, julgo. me lembro da primeira vez que eu vi um sistema de galinhas poedeiras, né? Para botar ovo. Falei, a gente não deveria comer ovo de granja, assim, porque realmente é quase inacreditável que o ser humano é capaz de formular alguma coisa nesse sentido, né? Ana, as galinhas da minha mãe quebram o pé, a minha mãe não tem coragem de comer a galinha. Ela dá pros outros comer, porque ela fica com dó. Eu cheguei lá, os porcos tá enorme. Eu falei assim, mas você não pegou os porcos pra criar, que não sei o quê? Não tenho coragem de matar. Eu falei, mas meu Deus, o porco já tá 1 ano aqui, você não ia criar o porco? Ana, a Francisca, ela é muito inteligente. Você eu chega... vi eles no Instagram outro dia. Ana, eles já chegam no portão, eles vêm receber minha mãe grita com ela, fala, saia, Francisca! E ela fica, vai lá pra dentro, e ela pensa numa porca pra dar porquinho. Daí, o que minha mãe faz? Não só a porca, não só a Francisca, o Francisco agora tá todos os filhos dele, e agora tá fazendo mais. Eu falei, onde você vai parar? Vai virar uma chácara de porco? Porque a porca não para de criar. Vamos castrar o Francisco. Tem como castrar porco? Claro que tem. Sério? Eu não sabia. Tem sim. Eu não sabia que dava pra castrar porco. Dá pra castrar. O porco? Sim. É claro que o Guria Francisco do céu. agora é um porco grande, vai ser um pouco mais complicado. Meu Deus, mas acho que é ele tem uns possível de 300. ser feito. Ele comeu a árvore. Ele comeu a árvore. Eu não acreditei naquilo. Ele comeu os pedaços da árvore. Então, os suínos são, assim, das espécies animais, são entre os mais inteligentes, né? E internamente eles são muito parecidos conosco, né? por que Os quando órgãos pega, ele grita? internos e tal. Não sei Você como pode que cuidar, pega. pode amar, mas se você pega no porco e começa a gritar e um escândalo, não sei. Porque ele sabe que ele vai morrer. Se a gente for fazer análise comportamental de todas as espécies quando vão para batedouro, Deixa com a psicóloga, todos deixa com a psicóloga. eles têm comportamentos específicos, né? As pessoas falam que as ovelhas lacrimejam, né? Como se estivesse chorando, principalmente a mãe quando vê o filhote que vai para o abate. Tem muitas coisas. Que Se a gente realmente parasse para pensar E observar os detalhes Ai, da quero cadeia mais de café. produção, eu acho que as pessoas comeriam bem menos carne, acho que seria bem... Eu, depois da bariátrica, Interessante. não consigo nem comer. Não consigo. Eu diminuí a carne, tipo, 10. Eu como, tipo, um pedacinho de frango. Mas é, tipo, muito raro. Eu não consigo comer carne. Agora, o tal do tomate, eu nunca gostei. Agora eu como tomate igual louca. Meus legumes favoritos. Ana, vamos falar de legumes. Qual legumes pode dar para os animais? Qual que você pode cozinhar? Qual que você pode fazer? Porque agora tá esse negócio de alimentação natural. Eu achei legal.
Porque eu cozinho a cenoura, só que assim, o meu cachorro, ele não sabe comer mordidinha. Ele come a minha mão, assim, sabe? Ele não sabe... Eu não sei como eu apresento pra ele, porque a cenoura eu não posso picar. Eu tenho que segurar igual coelho, assim, pra ele, e ele vai e come a cenoura inteira. Ó, a alimentação natural eu acho incrível para quem tem possibilidade de fazer da forma correta, né? Tem que ficar muito Qual claro. a forma correta, Ana? A forma Fala pra correta gente. é com uma nutricionista veterinária que vai balancear uma dieta, igual se fosse para Tem nós. nutricionista veterinária? Tem nutricionista. A Vai, veterinária tem todas as muito especialidades. chique. Tem todas as Uma especialidades. nutricionista... Aqueles cachorros que quebravam as pernas de gordinha, não vai acontecer mais. Tem Não, nutricionista pra Tem eles. nutricionista para eles. Nossa, eu não sabia. O que que legal. a gente sempre fala quando a pessoa quer fazer alimentação natural? A gente indica uma nutricionista que vai fazer o quê? Ela vai, de acordo com o peso, ela vai especificar uma dieta, Pro cachorro. quanto que precisa de fibra, quanto de carboidrato, quanto de proteína, né? Então, é balanceado. Nossa, que legal. Você fala dos legumes. Ah, você quer fazer um legume como petisco? Exatamente. Então, você poderia fazer o brócolis, né? Brócolis No é o vapor, melhor? ou Fala cozido. pra gente, qual é o melhor? É difícil, O porque preferido de aniversário, Mas, assim. no Aniversário geral, do cachorro. os cachorros gostam muito de brócolis. É. Uhum, e o brócolis, assim, não tem muitas calorias. Abobrinha, chuchu também, poderia. As pessoas dão risada porque muita gente não gosta de chuchu, que diz que não tem gosto de nada. Sou suspeita porque eu adoro Eu chuchu, amo chuchu. né? E Ana, eu nunca tinha comido chuchu na minha vida. Comecei a Não comer acredito. chuchu. Eu não comia. Não Porque minha mãe acredito. falava, vai comer chuchu, menina? Eu falei assim, não, mas eu queria experimentar. Fui experimentar não faz nenhum ano, depois da bariátrica. Não acredito. Eu fui comer chuchu pela primeira vez, uma salada de Que chuchu com delícia, limão, adoro. com limãozinho caseiro. Adoro. Ana, fiquei louca. Acredito. Amei chuchu, agora eu não consigo comer mais, tipo, outra coisa a não ser tomate e chuchu. Mas é ótimo. Chuchu cozido com chuchu molho branco, chuchu na salada. Não, é... Minha vida virou Tudo um com chuchu é ótimo, eu adoro. Nossa, que Sou delícia. E suspeita, agora como pode eu te dar pro falei. cachorro. Pode, o chuchu ele quase não tem Faz caloria muito e tem bem. bastante água, né? Então, os pacientes, por exemplo, diabéticos, pacientes que têm doenças endócrinas, as endocrinologistas sempre... Assim, o que Indica. você pode colocar na dieta desse paciente que não vai fazer mal? Chuchu e abobrinha. Ô, Ana, quando você fala o paciente, as pessoas pensam, nossa, um senhor, uma senhora. Não, é o cachorro mesmo. É o cachorro, é o gato, né? Pode ser um Que engraçado cavalo, isso, né? pode ser uma vaquinha, pode ser uma Ô, Hank, ovelha. cadê meu café? Mas menino, ele tá se enrolando pra trazer meu cafezinho. Eu não posso tomar café essa hora que se eu tomar não durmo, mas enfim, café é sempre bem-vindo. Ó, o meu professor falou assim que é pra observar as pessoas que tomam café sem açúcar. Ó, Será? tá na beiradinha. Olha, eu Pode já- planejar qualquer coisa a qualquer momento. Não Você toma tava café sem sabendo. açúcar? Não, eu já tomei, já fiquei bastante tempo tomando sem açúcar, mas agora eu tô Não tomando conseguiu. com. Sabe o Ai, que 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 você eu tava disse? no ar psicopata e você falou, não, calma aí que eu vou voltar Eu pro vou meu voltar corpo. pro corpo, né? Exatamente. Aí eu cheguei esses dias no trabalho, não tinha tomado café ainda, falei, tinha 2 garrafas, uma com café, uma com açúcar e outra sem. Aí eu falei pra minha colega, eu falei, qual garrafa que tem açúcar? Ela falou, essa. Eu falei, então é dessa mesmo que eu quero. Com Porque a açúcar. vida é muito curta pra beber café sem Exatamente. açúcar, né? Ai, que delícia, eu adoro café com açúcar. Mas é que, não, assim, tô brincando, né? A gente tá brincando, Não, mas... claro, mas o mas- café sem açúcar, Ana, é gostoso. Mas o com açúcar, não sei, ele entra assim em mim, ele... Ai, É meu aconchego, né? Deus. Ai, que delícia. Mas se a gente pensar pro lado da saúde, deveria Claro, tomar sem açúcar. Gente, Sempre, café né? sem açúcar sempre. Eu ainda Vinho vou seco. retomar esse hábito. Vinho seco, que é Isso. chique, elegantérrimo. Mas é difícil, né? É difícil. Então dá. Açúcar, aliás, né? Doce em geral, eu adoro. Tudo é difícil na parte de Então, doce, né? Eu que eu diga, uma bariátrica, né? Meu Deus do céu, nem me lembro, que faz 2 anos e eu tô com uma saudade. Não tô com saudade de nada. Não tá, Ana, não. me Tá conte ótimo. uma coisa. Tá ótima, maravilhosa, gente. Quem era eu? Quem era eu, Ana? Ah, psh, pare. Ana, sabe o que eu queria perguntar pra você? Diga. Com quanto tempo pode fazer a castração? Porque eu vejo assim, a primeiro cio, antes do primeiro cio pode castrar, tem que esperar o primeiro cio. Gente, viu lá a cachorra na rua, não posso ficar com esse cachorro, mas você viu que ele tá no cio? Aquele monte de cachorro? Por favor, gente, por favor, Recolham. pelo amor de Deus, recolha a cachorra pra dentro da tua casa.
Entre em contato comigo, em qualquer ONG. Não vou jogar no meu, né? Porque senão vai chegar um monte de mensagem, Jéssica, castração! Não. As ONGs também, as ONGs Tem estão muita lotadas, ONG né? aí, né? Mas, assim, hoje a maioria das prefeituras já tem programa de castração gratuita, né? Inclusive, Tem que aqui se em Colombo a cadastrar. gente tem. Só Tem que não sim. pra cachorro de rua. Porque eles não têm o pós. Daí o que adianta? Não, e deixa eu te falar uma observação, que a gente tem que fazer essa observação que é incrível. Você tem que ser baixa renda. Se você tiver renda pra castrar, tipo, eu tenho uma pizzaria, então todos os cachorros que eu achar, eu tenho que pagar. Entendi. Eu não posso, Jéssica, ir lá fazer um cadastro na prefeitura e ser uma protetora. Eu descobri isso essa semana. A protetora, ela só pode ser baixa renda. Eu não tinha essa informação, não Eu estava fiquei sabendo. surpresa. Uhum. Daí o que eu tenho que fazer? Pedir para as minhas amigas fazer o cadastro e pedir para elas conseguir as vagas. E assim que a gente vai fazendo os encaixes, vai se virando e vai ajudando um aqui, vai ajudando um... Mas eu achei um absurdo. E assim, não castra um cachorro de rua porque não tem quem faz o pós. Você não acha? Um Colombo desse tamanho, Ana? Não. Tão de brincadeira com a nossa cara. Eu acho que são pautas que precisam ser levadas para quem tem capacidade para Um resolver. responsável, Né? né? Então vamos chamar alguém para falar com você sobre esse assunto Não, depois. eu não quero falar sobre política, porque eu já, olha, meu Deus do céu. Vocês já estão me atiçando, vocês estão me atiçando, e ó, eu não quero me envolver. Mas, Ana, eu fico indignada. Como assim? Tem uma castração, mas não tem um pós. Daí o que a gente faz, Ana? Se vira. Porque, ó, cachorra na rua, pega, recolhe, castra, solta na rua de novo? Não, é maus tratos. Tá, mas a gente vai deixar a cachorra na rua? Vamos tentar uma adoção pra ela. A gente tá com uma cachorra ali, vai fazer um mês. Já passamos o pós, tá lá cicatrizada, ninguém adota. O que a gente tá fazendo com a cachorra? Tá lá, cuidando, alimentando. E ela quer um lar, ela quer uma família. Mas a gente não tem essa estrutura. Um Colombo desse tamanho, não ter uma ONG inteira. Eu penso assim, uma ONG inteira responsável. Vai todos lá, todo mês faz feira, faz adoção. A gente tem capacidade pra isso. Se a gente tem capacidade pra fazer uma festa da uva e não tem capacidade pra fazer uma castração pra cachorros de rua? Eu acho que são muitas questões para serem ponderadas, né? Exatamente. Eu penso que essa questão da... Eu entendo, assim, que realmente o paciente que faz castração, ele precisa mesmo dos cuidados do pós-operatório. E é muito importante, Ana. Não é muito importante? Precisa se manter com a roupa cirúrgica, com o colar. Sim. Precisa tomar as medicações nos horários corretos. Porque ele né? sente dor, Ele imagina, precisa fazer repouso, restrição de espaço. Não dá para ele ficar circulando, andando 5 km por dia na rua. Na rua. Não tem, né? tem que ter uma alimentação Então, isso certa, faz uma sentido. água. Mas... água, meu café. Por outro lado, se a gente pensar, eu sempre falo isso, né? Que o animal errante, que é o animal que não tem domicílio, o animal que está na rua... Errante não é vira-lata, Ana? Não, errante é o animal que não tem casa, né? Que ele tá o circulando. vira-lata, ele tem um dono, ele é o dono da rua. O animal errante é o que não tem casa, que não tem domicílio fixo, vamos dizer. Aí é bonita, Esse animal, se eu não estou enganada, está escrito na Constituição Federal que ele é responsabilidade do Estado. Então, quando a gente fala Estado, é município, é Estado, é nação, enfim, não importa em que esfera, mas é o poder público que deveria ser responsável, né? A gente sabe, por experiências passadas, né, de centro de controle de zoonose que fazia eutanásia com câmara de gás. Ana, isso acontecia mesmo? Isso não acontecia. Me fala, eu vou passar mal. É de verdade. Ana, então, assim, tinha essa história da carrocinha que a mãe conta pra gente. Não deixa o cachorro solto, que essa carrocinha passar, o cachorro vai virar sabão. É que você é mais jovem, né? Não Ana, é do seu tempo isso. Ana, não me lembra que eu vou fazer 30 Então, Ana. assim, tinha assim carrocinha, os animais eram submetidos à eutanásia em câmara de gás. Por exemplo, fica lá, eu não sei, não vou te dizer a quantidade de dias, mas ele ficava lá X dias no centro de controle de zoonose. Tipo numa chácara. Se o tutor não ia buscar, ia pra eutanásia, né? E num prazo de 30 dias? Eu não sei te dizer o prazo. Não sei dizer. Tinha um prazo. Mas tinha um prazo. Então, assim, é muito difícil, porque o que aconteceu? Em algum momento perdeu-se o controle e os animais começaram a se reproduzir de forma desenfreada, vamos dizer.
Então, hoje Tipo, não muito. existe. Pense que tem 30 milhões de animais na rua. Imagina. Não existe estrutura do poder público que realmente vai dar conta disso. Isso é culpa de quem? É culpa de todo mundo. Não, a gente não pode colocar só na Só a culpa conta no político. da prefeitura, do governador, do Exatamente. presidente. A culpa é de todo mundo. Até do Todo morador que viu um mundo tem cachorro passando na rua, responsabilidade. pode dar uma água, É não vai aquele te matar. que deixou a cadela sem castrar, sair pra rua e pegar cria, daí não Exatamente. sabe o que fazer com os filhotes. Então, todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Tem. Ninguém vem E tirar o responsabilidade. Então, assim, eu tirei da rua. Eu ouço isso com frequência. É que eu peguei da rua e daí, será que dá pra não cobrar consulta? Quanto tempo faz com você? Tá 8 anos. Não, se tá 8 anos com você, não é da rua, é teu. Da rua é da rua que eu tirei ontem da rua, né? Sabe Se o que tá que 8 chega, anos Ana? com você, é teu. É Você teu. escolheu ficar com Pra ele, a nós chega responsabilidade assim, ó. é sua. Não tenho adaptação com o cachorro. Dá pra devolver? Mas, menina, você Quanto tá ali tempo? 2, 3 meses com o cachorro, 5 meses com o cachorro. Você quer devolver o cachorro? Ele acabou de ser adotado. Ele tem você com o amor da vida dele. Mas as pessoas devolvem com 1 ano, com 2 anos de Não, adoção. eu não acredito, Ana. Mas devolvem. Não é possível. É verdade. Não, Devolve. não é As possível. Você pessoas me deixa devolvem. nervosa. Então tem muita coisa que precisa ser olhada, né? E observada. Observada. Então Exatamente. essa questão assim, eu não posso colocar na conta da ONG. Não, mas tem uma ONG para indicar? Não, eu não tenho. As ONGs estão lotadas, as protetoras independentes estão lotadas. Ele não tem. O que a pessoa precisa entender? Uma coisa que eu gostaria que ficasse muito clara. Ana, fala. Por exemplo, Fala, Ana. Isso que você precisa falar. eu sou a Ana, eu tenho 2 cachorros, Sim. certo? Não importa se eu moro em casa, em apartamento. Aí eu vi um cachorrinho na rua, eu fiquei com dó e levei para minha casa, certo? Aham. Ok. A Jéssica Thalita, ela tem 30 cachorros. Porque ela é uma protetora que trabalha fora, ela cuida dos 30 cachorros sozinha, ela alimenta, ela castra, ela ainda ajuda os vizinhos, o pessoal da comunidade a castrar, porque ela não quer que continue proliferando. Exatamente. Aí a Ana aqui, que tem 2 cachorros e pegou mais um da rua ontem, ela vai lá na casa da Thalita Aham. e ela acha que a Thalita, que tem 30... Obrigação. Ela acha que eu tenho Ela obrigação. acha que a Thalita tem mais condições de cuidar desse Exatamente 31º cachorro do que ela, que só tem 2. Mas ela ficou com dó. Então, assim, o que eu falo pra pessoa? Dó não paga ração, não paga castração, não paga vacina, não paga vermífugo nem antipulga. E dó não é a atenção que Não esse animal resolve precisa. nada. Não resolve. Sabe Então, o que a gente você tá falou? com dó e você não tem condição de você cuidar, deixa lá que de repente passa uma outra pessoa que tem condição. Ana, eu vou te falar. A gente trouxe isso pra sexta-feira, que é minha aula de psicologia de direitos, uma psicologia mais social, assim. Obrigado, Hershey's. Deixa eu te falar, Ana. A gente trouxe isso e a menina pegou e trouxe assim pra gente. Jéssica, mas eu vi o cachorro atropelado, eu entrei em contato com uma ONG, eu já não tô ajudando? Eu falei, não. Por um ponto de vista, você tá ajudando. Digamos que ela não é aquela que não prestou socorro e não fez nada. Exatamente. Ela teve essa empatia de se preocupar e de se importar. Mas, Ana, é uma responsabilidade minha, tem uma ONG, é minha responsabilidade resgatar todos esses animais. Claro Eu tô que não. com 48 cachorros que mal tem ração pra comer no dia a dia, que mal consigo vermífugo. Eu tenho como resgatar mais cachorro? Eu não tenho condições. Daí me ligam, me mandam mensagem. Mas você não tem uma ONG? A palavra ONG significa para pessoa popular, social, obrigação. Isso. Eles acham que quem tem uma ONG tem obrigação de cuidar dos animais. Tem obrigação de conseguir castração, tem obrigação de alimentar os cachorros da rua, tem obrigação de ver um cachorro atropelado, levar pro veterinário, passar o seu cartão, Ana, o meu cartão, parcelar, fazer rifa de R$5 e não conseguir vender. Chegar o dia de pagar o cartão, suja teu nome, vira um bolo de conta e você não consegue resolver. Chegou no ponto que eu falei assim pras meninas, tem resgate? Não tem. Mas o cachorro tá morrendo. A gente tem 48 pra comer hoje. A gente vai salvar aquele que foi atropelado ou a gente vai dar comida pra 48? Então, porque esses 48 são tua responsabilidade. Como Mas que eu vou soltar tudo na rua de infelizmente, novo, isso Ana? assim, não pense que na rotina do veterinário a gente também não passa por situações como essa, né? Então, assim, infelizmente,
nessa questão de proteção animal, as ONGs, elas desempenham um papel extremamente importante, que é o papel que o Estado não faz, né? Então, o município, ele não tem... eu acho que já melhorou muito, que, como eu falei, a maioria das prefeituras já tem um programa. Mas vai demorar, sei lá, 20 anos pra gente conseguir reduzir um pouco a quantidade de A gente animais. teve agora, no primeiro país, a não ter mais animal para adoção, né? A Holanda. O primeiro país. Mas sabe desde quando que eles estão fazendo campanha? Desde 1903. Desculpa, gente, é 120 anos. Né? É um país europeu, desenvolvido, um país rico, né? Então, assim... Tem toda uma estrutura. E aí, nós, aqui no Brasil, as pessoas ainda estão preocupadas com o status de raça. Eu não estou dizendo que ninguém pode ter cachorro de raça, não é isso. Mas Eu é mais adoro bonito raça. passear no parque, né, Ana? Eu sempre quis ter um pastor Oh. alemão, mas eu provavelmente nessa vida, nessa existência aqui, eu não vou ter um pastor alemão, né? Eu ainda tenho vários cachorros, eu tenho 6 animais comigo. 6, e um quais gato. são as raças dele, Ana? Tudo é CRD, né? O que é esse RD, só pra explicar pra Sem pessoas? raça definida. Não chama mais vira-lata. Vira-lata é só popular, caramelo. né? Mas pra gente Cara, um caracterizar cachorro assim caramelo. oficialmente... Não tem como não chamar ele de vira-lata, né? Não. Eu adoro os memes que tem no Instagram, no WhatsApp, com os vira-latas Eu caramelo. fico repostando tudo no Instagram da também. ONG, eu fico repostando Adoro, vários. eu adoro. Eu adoro Mas, também. assim, os meus cachorros são todos vira-latas. Eu nunca tive cachorro de raça na vida, nunca. Nem gato de raça, nunca tive. Sempre só os vira-latas, sempre resgatado da rua. E eu sou bem feliz, assim, né? A gente brinca gente que percebe, quem a gente sente essa energia. quem não é tem como não sentir a veterinário, energia dessa mulher, a meu gente Deus. brinca que a gente é CRMV positivo, né? Porque o cachorro veterinário sempre tem alguma coisa. E sempre tem alguma coisa grave, ou alguma coisa rara que ninguém nunca teve, ou que ninguém nunca viu, né? Então, assim, o meu cachorro, por exemplo, teve um tumor, ano passado tirou um lobo inteiro do fígado, uma parte inteira do fígado, porque ele tinha um tumor que geralmente é só encontrado em animal que já foi a óbito, que só é encontrado pós-mortem, né? Então sempre tem umas coisas assim Mas estranhas. você não faz assim. um atendimento pro teu animal. Você pega o outro porque você não aguenta. Você chora. Não, Jéssica, eu sou bem... eu aprendi muito. Porque Você antes consegue? de ser... Eu não sei se eu ia conseguir. Antes de ser veterinária, quando eu falei que eu ia fazer veterinária, eu já tinha terminado uma outra faculdade antes. Do que, Ana? Do que você tinha? Eu estudei letras. Ana, Estudei fala letras que e espanhol. você é professora de espanhol. É, Ai, que eu não chique. atuo, né? Mas eu tenho a formação. Eu atuei bem pouco na área, né? Maquiadora. Que mais, Ana? Não só, né? Só. O que mais que você é, assim, antes de ser veterinária? E por que a veterinária? Tipo, da onde surgiu? Acordei hoje, vi um cachorro, quero ser veterinária. Como que foi pra você? Eu sempre tive habilidade para lidar com os bichos, né? Então eu sempre pegava da rua, eu dava banho, eu cuidava, né? Sempre se virava. Meu pai comprava as medicações para vermífugo. Mas precisava tratar um problema de pele, comprava as medicações Deixa e que eu eu dou pro aplicava, cachorro. eu fazia. Ele falava: você leva jeito para ser veterinário. Mas eu segui por outro caminho, porque eu sempre gostei de língua estrangeira, então eu acabei escolhendo fazer espanhol. E eu sempre gostei de gato. Sempre falo, né, para os tutores que nunca tiveram gato. Falei, eu tenho gato desde que eu estava na barriga da minha mãe. Porque meu irmão mais velho, quando a minha mãe estava grávida dele, ela já tinha gato. E a gente nunca ficou sem gato. Só que a minha mãe, assim, era uma pessoa mais simples, né? Não tinha Ana, muito tô vendo que você não conhecimento. tá bebendo teu café. Pode beber. Não, eu vou devagar. Ah, tá bom. Mas pode ficar tranquila que eu vou beber. Tá. E a minha mãe, ela gostava de bichinho, mas ela não gostava que ficasse dentro de casa. Que dormisse dentro de casa. Então eu esperava sempre ela ir dormir, daí eu ia lá, buscava, o gato dormia Eu comigo. fazia a mesma coisa E com no minha dia mãe. seguinte eles sempre me entregavam. Sempre. Porque daí eles acordavam antes que eu, né? E queriam sair. Daí minha mãe ia lá, ficava louca abria a porta também. do quarto. Ai, era sempre complicado. Mas, então eu sempre tive gato. Mas... Minha mãe já gritava da janela: essa cama vai ficar fedendo cachorro, Jéssica! E o cachorrinho embaixo da coberta, assim, tipo... Eu sempre... se esconde, Não tem, eles não se sempre escondem. entregam. Eu sempre, o cachorro Eles não olham. ficava. Minha mãe realmente não deixava ficar dentro de casa. Mas o gato eu sempre dava um jeito. Eu nunca tive gato. A magia foi a minha primeira experiência. Ela veio pra doutrinar você, que é isso que os gatos Ana fazem. do céu, que é essa gata? Ela é incrível. Eu encontrei ela e eu falei pra ela: se você ficar aqui até eu voltar da pizzaria de madrugada, fecha a pizzaria 2 horas, você vai pra dentro de casa. Ana. Eu lá na pizzaria, eu ficava tipo assim... Não é uma oração, né? Porque com o animal é uma conexão. Eu ficava bem assim... Ai, Deus.
Se for da sua vontade, proteja Se a aquela sua gatinha. vontade for igual a minha, Se a tua vontade for, tipo, bem próxima, aquela gatinha específica, na frente da minha casa, pretinha, que eu quero cheirar ela. Guarda ela pra mim. Ana, cheguei. olha lá. O olhinho dela brilhava no meio do mato. Um monte de... Porque assim, eu chego com o carro, todos os cachorros da rua já me conhecem, né? Então eu chego, já vem fumaça, manteiga, sucrilhos. Agora arrumou mais um raposinho lá. Eu chegar, eles já vêm, sabe? Porque agora, eu não sei o que os meus vizinhos pensam de mim. Eles acham que eu sou louca, porque eu chego, é cachorro. Eu tô saindo, é cachorro. Eu vou pra faculdade, eu tomo meu café, tá todos lá na frente antes de eu ir pra faculdade. Eles me dão um bom dia. A hora que eu vi a gatinha no meio do mato, eu falei, você é abusada. Recolhi, não ia deixar a gata, né? Só que daí, logo que eu tirei a foto, eu vi que ela tava com o nariz machucado. Daí eu pensei que os cachorros tinham pegado ela, sabe? Eu não pensei que era uma doença. Até, Ana, a gente tem que falar sobre essa doença. Porque eu não sei se é uma coisa que chama. Depois que eu descobri essa doença, com a magia, não para de chegar mais gente pedindo ajuda pra mim com essa doença. Como que é o nome? Esporotricose. Ah, O eu nome falo dessa azitroprorose. Esporotricose, Deus! não é tão difícil. Aí a gente acaba falando, né, na rotina ali da clínica, falando os gatinhos da esporo, né? Que eles ficam no isolamento, né? Lá onde a magia tá. Essa não é uma doença nova, ela foi descoberta acho que antes de 1900, eu não vou lembrar o ano exatamente. Era uma doença que antes era mais, a gente via com mais frequência. As pessoas que pegavam mais, jardineiros, pessoas que mexem com matéria orgânica, então planta, porque o Sporotrix, acho que um dos tipos mais comuns chama Sporotrix brasiliense. É o veneno? É o esporo, é um fungo, né? Então os fungos eles esporulam, a gente fala que eles esporulam. Tem um desenho assim, que essa é a forma que causa a infecção, digamos, né? E eles ficam em matéria orgânica, então fica em casca de árvore, fica em folha E seca, em é o que jardim. mais pega. Era o que mais pegava lá quando foi descoberta a doença, né? E essa doença, ela sempre existiu, mas assim, a gente sabia que no Rio de Janeiro, né, é endêmico, o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, não sei se tem relação com o clima, eu já estudei um pouco, mas eu confesso que eu não me lembro, não lembro se tem relação. Mas lá tem, assim, uma casuística muito alta, né? E de uns 2 anos para cá, a gente começou a observar na nossa rotina, então a clínica lá no Santa Cã, a gente começou a atender, tipo, toda semana esporotricose. A gente tinha uma cliente que ela tem uma empresa, nos fundos da empresa tem uma mata, e todos os gatos que apareciam lá, apareciam com as lesões, a gente começou a tratar. E foi quando eu peguei, em 2021, eu tive esporotricose, né? Eu atendi um gatinho dela, eu já sabia que ele tinha, mas na manipulação, mesmo estando de luva, ele acabou machucando o meu braço. Mordeu? Não, ele me arranhou, que é a forma mais comum de transmissão, é a arranhadura, né? E eu lavei, na hora lavei, porque eu sabia que ele tinha, e eu esqueci, porque não faz lesão no momento, demora. Faz depois. Demorou em torno de umas 3 semanas, apareceu um quase pontinho. Um mês, Ana, pra aparecer a primeira marca. Um pontinho igual uma picada de pernilongo. E aí ela marrom, começou a ficar com aspecto de... parecia uma espinha. Depois a bolinha ali, que onde tinha pus, rompeu. Aposto que você deu uma apertadinha. Não apertei. Ana, para. Todo mundo dá uma de apertadinha. Verdade, não apertei. Porque daí começou a crescer, daí eu já me atinei que podia ser esporotricose, porque eu lembrei do arranhado. Então, o veterinário, no geral, quando ele tem a lesão, como ele já está acostumado, ele já procura atendimento. Então, as lesões não crescem. O que acontece com a população em geral? Como é uma doença, assim... na proporção que está agora, que cresceu muito rápido... Muito cara de tratar. É uma doença que as pessoas não estão habituadas. Então, às vezes, vai na unidade de saúde e uma feridinha parece uma infecção bacteriana. Nem o pessoal do posto sabe o que é. Acontece da pessoa não identificar de cara, não suspeitar de cara da esporotricose. Só que como agora, por exemplo, aqui na região, né? Então, Colombo tem alguns bairros que a gente considera que podem ser endêmicos porque tem alta casuística. Então, aqui... Muito caso. Isso. Então, a Vila Guarani, Jardim Paloma...
O São Monte Dimas não, Castelo, São Dimas. porque a minha irmã domina o postinho do São Dimas lá. Se ela vê alguém que vai ser Não, mas eu picada, digo ela já nos sabe, gatos. ó, essa é a doença de gato, tem Eu gato. digo nos gatos. Ela Os já gatos pergunta, que- tem gato? Eu já sei o que Os é. gatos de Colombo que vão para atendimento com esporo, geralmente são dessas regiões, desses bairros que eu te falei, né? Aham, Isso assim, eu tô falando da minha rotina, o que eu observo. sim. Curitiba, então Santa Cândida, Barreirinha, Boa Vista, tem casuística alta também. E daí as divisas, né? Colombo, Tamandaré, Piraquara já tem bastante casuística também. E já existe alguns estudos com mapeamento das principais regiões Dos onde lugares. tem. Ana, Mas no tem Paraná cura? é Curitiba. Tem cura, principalmente se for diagnosticada cedo. O tratamento, ele É é caro? relativamente simples, né? Ana, é O caro SUS, um pouquinho. ele já tem que disponibilizar, tá? Então, se é feito o atendimento com a ficha de notificação da doença, Aham. os municípios, isso é um ofício, se eu não me engano, do governo do estado, que os municípios, eles têm que custear o tratamento dos gatos e Exatamente. das pessoas, porque realmente na farmácia a medicação é bem cara. Exatamente. E diz que na ficha vem o nome da pessoa, porque o animal não pode ser cadastrado no SUS. Então, vem o nome da Isso. ficha do tutor, Isso mesmo. do animal, ele tem a medicação e o animal também tem a medicação. O que é importante salientar? Que os gatos, né? A pessoa fala, eu não tenho como prender o gato em casa. Gato é um animal que é para ficar dentro de casa. Porque fora de casa ele corre risco de pegar esporotricose, leucemia Atropelado. felina, AIDS felina, envenenamento, atropelamento. Então, por isso que a gente sempre fala, o lugar do gato é dentro de casa. A pessoa tem que se comprometer com isso, né? Ana, mas quando eu trouxe o assunto que a magia podia ter AIDS felina, o que aconteceu? Deus, AIDS, o gato tem AIDS. Nossa, foi tipo impactante para as pessoas. Uhum. Ana, não é a relação entre os animais, é uma doença normal? Como que é vista? Porque pra mim, a hora que eu apresentei pra população, tipo assim, meu Deus, todo mundo ficou em choque. Como assim AIDS? Mata. A injeção. Como que é o nome da injeção pra matar? Eutanásia? Eutanásia. Eutanásia! Para esporotricose, a gente ainda vê que muitos colegas sugerem. Eu acho que são situações e situações. Eu só vou completar aqui da esporotricose para a gente falar das doenças virais. A esporotricose, se a gente faz o diagnóstico no início da doença, Sim. a gente trata com itraconazol, tem outras medicações, né, que a gente associa. Geralmente não é uma única medicação, a gente tem Sempre algumas. um protocolo completo ali. Qual que é o limitante para o tratamento da esporotricose? Que ela é uma medicação, é quase que exclusivamente oral. Tem outras opções, mas na maioria das vezes é oral. Então, se o paciente é um paciente que tem muita lesão, por exemplo, na face, aí eu vou colocar o tutor ou o veterinário em risco para fazer a medicação oral. No ambiente de internação, a gente tem todos os cuidados. A gente está sempre com luva, com máscara, com paramentação para não correr a contaminação. Essa é a minha Em dificuldade casa, com magia. é um pouco mais complicado para as pessoas fazerem. Então, quando a pessoa Uma que ela tem não engoliu o condição, remédio. quando a Tinha pessoa, que diluir ali no sachê pra ela comer. mas é uma via de administração que funciona da mesma forma, Aham. dá para fazer. Mas esse paciente ele precisa ficar isolado, né? Ele precisa estar isolado de outros animais e que ele não esteja em contato com as pessoas para não correr risco de transmissão. É muito importante isso, né? Isso é primordial. Então, se a pessoa faz a opção de tratar o animal em casa, ela precisa ter muita clareza sobre isso. Porque se o animal arranhar ela, se Ela o tratamento, vai primeiro, ser se o tratamento infectada. não é feito adequadamente, vai demorar muito mais, pode, né, ficar mais difícil de tratar. Mas se é um paciente que está se alimentando bem, ele tem plena chance de recuperação. Aí que entra a questão das doenças virais. A gente sabe que os pacientes que têm esporotricose e têm alguns tipos de doença viral, como a AIDS felina, que é a FIV, né? Síndrome da imunodeficiência felina, Uhum. e a FeLV, que é a leucemia viral felina. Então, se os pacientes que têm Que esporo é difícil, né? tem uma dessas duas, a tendência aqui do ponto de vista imunológico, ele tenha menos... não menos chance, Resposta do tratamento. mas a resposta dele, digamos que é um pouco Falei mais bonita agora, baixa. né? Isso mesmo, a resposta dele é um pouco mais baixa, né? Não significa... Mas se o dono for bom na oração, salva. Ajuda, a oração é sempre bem-vinda, Nossa, né? Ana, pra essa gata,
que eu fiz de oração pra ela, eu falei, meu Deu Deus, é o certo. primeiro gatinho Ela tá preto. indo muito bem. Tá, né? Ela tá indo muito bem. Você tem que postar a foto pros teus Tem que, seguidores pra eles tem. verem o antes e depois. Porque ela tá realmente maravilhosa, ela né? é surpreendente, assim. É um resultado super rápido, tomara que se mantenha dessa forma. Não, ela vai trabalhar lá na clínica, ela já foi contratada. Ela vai trabalhar lá atendendo comigo as pessoas, vai recepcionar as pessoas. Vai ser incrível. Sim, porque, como assim, um gato preto? Você chegou pra fazer uma terapia, recepcionada pelo gato preto, minha filha, é quase um exorcismo pra aquela pessoa que vem ser atendida, Ana. Não, mas é verdade, a energia dos gatos é incrível. Ana, não tem como falar que o gato não... Dizem que o gato limpa o dono e o cachorro limpa a casa. Ana, espiritualmente, o que você tem pra me dizer? Eu acho que o gato faz as duas coisas. Você acha? Acho que ele faz do ambiente e da pessoa também. Eu Mas acredito. você não acha que ele protege muito mais o preferido? Porque o gato, ele é assim, ele tem o dono dele, mas ele tem o que ele escolhe pra casa dele, quem que vai mandar nele. Não tem? Eu não sei se eu vejo dessa forma. Eu acho que a minha relação com os gatos sempre foi muito estreita, então talvez Você seja sempre meio foi a suspeita. dona do teu gato. Sempre. Não foi outra pessoa que Não, vai ali. não, o gato Ó, sempre eu vou mandar meu. no gato. A gente começou a falar sobre isso porque você perguntou pra mim por que que eu me tornei veterinária. E daí eu comecei a contar a história dos gatos. E é justamente por causa disso. Um gato que eu tive, e então eu acho que eu já tinha terminado a primeira faculdade. Eu tive um gato. Faculdade do que você fez, Ana? Letras espanhol. Mas, menina, você é muito chique, Não né? sou chique, eu Imagina, sou uma pessoa professor. perdida que não sabe o que que é. Todo mundo, né? Hoje em dia, todo mundo. Nossa, E aí- Harcy, esse cafezinho tá bom, hein? Foi E mais aí, um pouquinho. esse gato, ele tinha problema de obstrução urinária. E aí, Obstrução urinária não fazer o xixi. não fazia certo. xixi. Uhum, entendi. E aí tem vários fatores para que isso aconteça, né? Uhum. Ele era um gato muito sensível. E eu mudei de estado em 2008, e ele foi comigo, ele já não estava assim muito bem, e daí lá eu acompanhava. Dentro da internação, o veterinário falava, eu preciso que você Faça se acalme isso. ele, fique junto com ele e tal, para passar a sonda e tal. E eu acompanhei, e depois que eu vi aquilo, de alguma forma, isso me comoveu e me trouxe para veterinária. Então, isso foi em 2008, em 2010 eu comecei Foi a uma faculdade. visão, tipo, olha. Foi A um processo possibilidade intuitivo. de você ser veterinária tá Uhum. muito grande aqui. Vai lá, passa a mão nele. Se ele responder, é a chance. E aí, assim, eu não fui capaz de salvar o meu gato, porque ele... Ana, não fale assim, não fui capaz. Não, é porque assim... Veterinária, como você ia Não, salvar eu o tava na bicho? faculdade, né? Eu tava Não. trabalhando num projeto de pesquisa, eu ficava muitas horas fora e eu não percebi que ele tava perdendo Mas peso. não se sinta culpada nunca. Mas aí ele já tava doente renal, Ó, né? psicóloga. Então ele morreu super cedo, esse gato. Mas ele me trouxe muitos aprendizados, né? Sobre prevenção, né? Que a gente precisa fazer Os cuidados prevenção. antes né? e o pós. Isso. Então, o paciente que depois dos 5 anos tem que fazer check-up. Esses gatinhos que têm quadro de obstrução urinária recorrente, eles precisam ser monitorados muito mais de perto pela parte Com renal. muito mais cuidado. Eu não tinha esse entendimento, mesmo estando na faculdade de veterinária. Sobre eutanásia, né? Porque eu acho que eu prolonguei demais o sofrimento dele. Ele não tinha chance de recuperação. Ana, hoje, você é a favor ou é contra? Eu sou a favor da eutanásia bem indicada para o motivo para o qual ela serve, que é para interromper o sofrimento de pacientes com quadros terminais que não têm chance de reversão. Eu fui no veterinário e ele falou bem assim pra mim. Jéssica, a única solução da gata, da magia, é a eutanásia. Ana, eu saí daquela clínica. Sabe o que é o meu coração? Parecia que o meu coração, ele pulava forte, assim, sabe? E você de férias! E eu falando bem assim, não. Eu não posso me deixar levar por um doutor só. Não estava de férias, estava de atestado. Não vem se defender. Eu falei, não, Robson, vou esperar a Ana voltar de férias e a gente vai resolver isso. Levei lá pra você e a magia tá linda, maravilhosa. Então, a gente entende, eu não julgo os colegas que agem dessa forma em relação à esporotricose. É que o ponto de vista é diferente, Ana. É que assim, nós somos acho que nós somos 10 do atendimento clínico, né? 10 veterinários. A gente tá muito habituado. Nós estamos muito habituados com o atendimento da esporotricose.
né? Inclusive os tutores que vão com lesões suspeitas, a gente sempre tem ali um contato que a gente consegue pedir ajuda, encaminhar essas pessoas, né? Porque a rotina é muito alta, né? Muito corrido. Mas para um veterinário que de repente atende num bairro, sei lá, vai atender no... Vamos dizer que um bairro que atende no Cabral, digamos. Eu tô só exemplificando, né? Eu nem sei se no Cabral tem casuística de esporotricose. Digamos que lá não tenha. Ele vê um quadro como o da magia, que parecia gravíssimo, ele realmente vai ficar assustado. Ele entra em choque, ele fala, meu Então Deus. parece realmente que é difícil, né? Mas pra gente que tá acostumado, a gente já viu coisas muito bizarras, assim, né? Em termos de extensão de lesão e de ferida, né? Então a gente sempre acredita que é possível de ser feito, né? Mas a eutanásia, quando ela tem um motivo justo... Por que eu tô falando isso? Bem indicado, ético, né? O que significa eutanásia? É uma palavra grega que significa boa morte. Então, aí a pessoa fala, mas existe boa morte? É que nesse aspecto, a eutanásia é para ela interromper o sofrimento, para que seja uma passagem suave, tranquila, né? E eu, assim, como eu tenho sempre esse vínculo muito com a questão espiritual, que para mim norteia muito meu trabalho, de alguma forma. Agora a gente vai chegar nesse assunto. Calma aí. Então, assim, a eutanásia, ela é necessária, sabe? É realmente necessária. Ana, eu acho muito importante essa parte tocar o profissional. Porque, assim, eu como terapeuta, né? Ou uma futura psicóloga, essa parte espiritual fala muito mais sobre a gente, sobre a nossa personalidade. Ana, não tem você olhar um ponto de vista ou outro ponto de vista sem envolver ele se você é uma pessoa aberta, né? Uma pessoa aberta é uma pessoa que eu digo assim, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita em santos? Eu acredito em santos. Você acredita em espiritualidade? Eu acredito. Eu acredito no que for bom pra mim. O que é bom pra mim já funcionou? Se eu for lá numa quarta-feira, numa novena da Perpétua Socorro e eu peço alguma coisa e me acontece... eu já fico, meu Deus, eu acredito nisso. E agradece, né? E agradeço. Eu vou lá, eu me ajoelho, eu rezo. E eu falo gratidão, obrigado, universo. Porque hoje, Ana, eu não denomino mais Nossa Senhora Aparecida, vamos falar ali uma entidade. Iemanjá, eu não limito tipo Deus, eu digo universo, porque são tantas possibilidades. Que eu acredito. Ana, não é incrível esse mundo, esse sentir, o ar que você tá respirando. Poxa, tem tanta gente lá no hospital ali, ó, pedindo socorro pela uma vida. Ai, Jéssica, mas minha vida está ruim. Gente, veja a vida por um ponto diferente. Você não veio aqui nesse mundo para competir um carro. Você não precisa ter o melhor carro. Eu tenho um Uno. Eu vou pra faculdade de Uno. Quando você chega nesse ponto, é por isso que falar de eutanásia eu acho que é importante, porque daí a gente entra numa outra questão que é o apego, né? Uhum. Então, assim, por que eu quero manter esse paciente que tá doente, que tá sofrendo? Você sente, Ana? Por que eu quero manter ele? Porque eu quero que ele viva comigo, independente de qualquer coisa? Ou porque ele tem condição de viver, né? Ana, eu não acredito que você tá nesse sentido, assim. Você de olhar o animal, você acha... Às vezes, quando ele chega, Ana, já não existe mais conexão, porque ele já se desligou. Ele já se desligou, né? Ana, que incrível isso! É que eu acredito nisso. Talvez o tutor que esteja a falar isso pra ele, talvez ele não acredite. Por favor, troca a minha médica aqui que eu quero outra, por favor. Alguém um pouco mais racional. Alguém mais científico não. aqui. Então, quando a gente pratica realmente o desapego, a gente quer que interrompa o sofrimento. E uma vez que eu interrompo do paciente, eu interrompo o meu também, né? Se a gente gosta realmente desse paciente, a gente não vai ficar segurando ele aqui. A gente entrega, né? Porque o que tá ali, ele já deu tudo pra nós, né? Então, se tá doente, ele tá doente, ele não tem chance de reversão, tá sofrendo, não faz sentido, né? Então, é por isso que eu acho que a eutanásia, quando ela é bem indicada, que acontece assim, de não ser, das pessoas que tem uma fratura, mas eu não tenho dinheiro para operar, quero fazer eutanásia. É diferente. É outra coisa. Uma coisa da outra.
é muito mais um sentido para aquilo, eu acho. Isso. Porque quando você fala eutanásia, a sensação é tipo, não tô nem aí. Não, pelo Não, contrário, pelo contrário. você tá muito aí para aquele Isso, animal exatamente. e você quer, tipo, não, tá sofrendo demais, não tem Vamos jeito. interromper Olha o aqui, sofrimento. procura você, Aham. uma pessoa que vai ali, vai dizer, ó, não tem jeito, não tem o que faça. E a eutanásia, eu falo que é para ser uma coisa suave. Então, a gente faz lá, eu sempre levo o paciente no internamento, faço acesso na veia, volto lá, quer se despedir, quer ficar um tempo, tudo bem, né? Aham. Aí a gente vai lá e faz A a pessoa medicação, escolhe. faz a medicação lá, o pré-anestésico, o animal dorme. Às vezes, quando tá muito debilitado, só com anestesia ele já vai embora, né? Mas as pessoas precisam entender que gostar do animal não é ficar com ele a qualquer custo, né? Então, tem doenças que, às vezes, chega um ponto do tratamento que também não não tem o que tem mais faça. o que fazer. E a gente precisa ter essa clareza, Entendimento e ter compreensão. entendimento, consciência, né? Mas se as pessoas não sabem Expandir a largar do namorado, você consciência. acha que vão saber se desligar do bicho, Então, Ana? assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Tem gente que é contra a eutanásia, eu respeito, Tá tudo bem? mas às vezes o animal... Tomara que o teu cachorro não tenha um câncer. Eu sempre digo isso, falo, tomara que você não precise pensar na Nessa possibilidade, tendo esse pensamento, né? Porque às vezes não faz sentido, né? Eu gosto de assistir muitas pessoas do mundo espiritualista, assim, falando sobre isso, né? E tem um que eu gosto muito, que é o Wagner Borges, que fala muito sobre projeção astral. E esses dias fizeram uma pergunta para ele, né? E ele... Num dia ele foi levar o cachorro dele, o nome do cachorro dele é Rama. E ele foi levar o Rama no veterinário e ele encontrou uma antiga vizinha. E essa antiga vizinha estava com um cachorrinho muito mal e precisou fazer eutanásia, né? E ele falou que acha que ele foi... Ó, chegou a pizza da Dom Roberto, por favor, nosso patrocinador! Vamos falar do nosso patrocinador. Uma pizza deliciosa, Hershey. Vai lá buscar uma pizza bem gostosa pra gente. Ele falou que ele sentiu que, de alguma forma, ele foi levado até aquele lugar porque aquela pessoa precisava receber um abraço. Porque o animal tinha sido submetido à eutanásia, né? Ana, E olha ele a falou, conexão. e assim, várias pessoas depois deram exemplos, né, de ver os que são médiuns de visão, que vê uma pessoa querida que já conheceu aquele animal vindo buscar. Eu acredito nisso, né? Falar, você está viajando. Talvez eu esteja, é a minha crença. Mas... E ninguém tem nada a ver com isso, Ana. Não, isso não interfere no meu trabalho. Exatamente. O que eu procuro sempre fazer quando o tutor vem para eutanásia é acolher ele da melhor forma possível. E pronto. E que fique muito claro para ele que ele fez Mas que uma faz boa uma escolha. oraçãozinha pro cachorrinho, faz, né, Ana, que eu te conheço. Não, sabe o que a gente pede? A gente pede para que tenha o descanso e que, eu sempre falo, que São Francisco receba, né? E eu acredito muito nisso, né? Que existem as colônias espirituais lá e que tem as dos animais e que eles são muito bem recebidos, Ana, assim. se tiver alguma colônia, eu quero ir pra essa. Não precisa nem me deixar mais com pessoas. Pode me deixar só com os bichinhos que eu quero ficar lá. Se for do nosso merecimento, né? Quem sabe? Mas, menina, eu vou ficar muito feliz. Então, eu acho que a eutanásia é um mecanismo... difícil? É difícil. Eu sempre falo pro tutor, se vai alguém antes que, tipo, marcou ou quer marcar, eu falo assim, é sempre difícil fazer eutanásia. É difícil pro tutor, é difícil pro veterinário. Na faculdade ensinam a gente que a gente não pode demonstrar emoção. Eu choro em todas as eutanásias que eu faço. Todas. Eu sempre choro. Ou eu choro quando eu tô começando, eu choro quando o tutor chora, ou a gente chora no final, ou chora quando abraça e se despede. Eu sempre choro. Não tenho vergonha de chorar, sabe? Não tenho problema com isso. Não é um problema assim, eu tô chorando porque eu tô com dó. Não. Eu só faço eutanásia, as pessoas sabem disso. Eu só faço eutanásia se realmente tiver indicação. Eu já bati boca, já discuti com pessoa que queria fazer eutanásia sem indicação. Que eu vou procurar outro lugar, sinta-se à vontade para ir para onde achar melhor. Não tem indicação de eutanásia e eu não vou fazer. Inclusive você se atravessar a rua e morrer. Mas desculpa. É que fulano tá doente, Beltrano... Falei, olha, infelizmente essas questões eu entendo, eu sou empática com a questão particular sua, né, da sua família. Não tem animal. Mas não é pré-requisito para a eutanásia. Então, assim, eu não tenho dinheiro para tratar um tumor de mama. Já várias vezes.
Falei, não é pré-requisito para eutanásia. Não é. Então, assim, precisa ter clareza, não é pré-requisito. Ah, o cachorro fraturou. Então, vamos amputar a pata. Você não tem dinheiro para optar? Para tratar essa fratura da Fazer uma forma cadeirinha de adequada? Às vezes roda. fica, sei lá, 30 dias com a perna quebrada, tudo infeccionado, não tem como tratar. Vamos utilizar outra abordagem, mas eutanásia não tem indicação. As pessoas precisam ter clareza sobre isso. Daí eles falam, não, deixa que eu vou procurar outro veterinário, vai para outro lugar e eutanásia, não é? Ah, Jéssica, é difícil dizer, eu não posso julgar pelos outros, né? Eu tô dizendo pra você, eu não faço. Se não tiver indicação, eu não faço Isso e não mesmo, farei. não faça mesmo. E não... Vamos falar do nosso patrocinador. Gente, vocês viram que na caixa da pizzaria tem a senhora Thalita, né? Vocês viram, né? Que essa caixa ficou linda. As crianças podem pintar, podem postar no Instagram, marcar a gente. A gente sempre tá dando pizza doce, esfirra doce, pintar os desenhos. Essa parte é muito legal. Uma baita numa propaganda aqui dessa terapeuta maravilhosa, do nosso patrocinador Dom Roberto. Gente, pode falar tudo, né? Mas essa pizza não tem. Gente, e essa borda? Não tem. Pode colocar pizza de 15, de 100 reais, mas a Dom Roberto é essa delícia. Ei, calma aí. Vocês adoram de ver eu comendo, né? É muito boa. É muito boa. Vamos continuar aqui, parar de fazer propaganda. Mas, ó, se pedirem lá na pizzaria e falar que viu aqui no podcast da senhora Thalita, vai ganhar uma bordinha o quê? Trançada, recheada de catupiry cheddar. Ó, de lamber os beijos. Deliciosa. Gente, peçam lá. É muito gostosa. Siga a gente no Instagram. Sempre tem promoção, sempre tem sorteio, sempre tem delícias e muitos lançamentos, tá? Vamos lá, Ana? Vamos continuar? Senão eu fico aqui comendo pizza e não trabalho. Estávamos falando de eutanásia. Eutanásia, vamos voltar ao assunto. Ana, pra gente encerrar o assunto de eutanásia, a favor, eu quero saber a tua opinião. Sou favorável, super favorável. Como eu disse, expliquei, né? Desde que haja uma indicação correta, né? A eutanásia é um mecanismo legal que o veterinário tem para interromper o sofrimento do animal que não tem mais chance de recuperação, né? De casos irreversíveis, né? Então, eu sou super favorável, acho que é um ato de amor, de compaixão, e que é se for preciso, tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu tento fazer assim da forma mais carinhosa possível com o animal e acolhendo o tutor, né, da melhor maneira possível. A gente sabe que geralmente quando se vão, às vezes pacientinho que tem 15, 16, 18 anos, é uma vida inteira junto com as pessoas, né, com aquela família, dolorido. Passou muita coisa, então o significado é muito grande, né, de um paciente que vive 18 anos, 16, 17, 18 Diferente anos. de um que tá no nascimento, que é muito precoce ali, né, Ana? Então... Ô, Carol, fala pra gente qual que é a próxima pergunta que o pessoal tá fazendo. Qual que é o melhor tempo para castrar? Castração. Bom, os estudos mais recentes, eles demonstram que a castração, o animal se beneficia mais depois do primeiro cio, né? Ele já tem um desenvolvimento da parte hormonal melhor, de todos os órgãos, ossos e articulações. Então, a gente sabe que para as raças pequenas é bem importante, inclusive, que seja depois do primeiro cio. Para raças grandes e gigantes, de preferência depois de 1 ano, né? Às vezes coincide de ser depois do primeiro cio, mas acima de 1 ano. Então, é uma coisa que tem que ser considerada em função de que a castração muito precoce, ela pode trazer, sim, algumas complicações para a vida do paciente. O correto, esperar o primeiro cio do animal. Isso. Não precisa cruzar, não precisa deixar... Não precisa deixar descendentes, não precisa. Fez o cio, no período que tá no cio, pode castrar? Enquanto tá no cio, Ana? Então, assim, ó, o que acontece? No período do cio, por que a castração é contraindicada? Porque existe uma maior possibilidade de hemorragias. Significa que estando no cio, toda cadela que for castrada no cio vai ter hemorragia? Entendi. Não, mas o tutor, se ele tem possibilidade de esperar,
ele tem que ser orientado em função disso. Exatamente. Digamos que é um animal que está em risco de prenhez, que está na rua. É uma condição extrema, vamos dizer. É um Então, tem aborto, que você ser acha avaliado. se tiver Não, os não, filhotinhos? Não vem ser um aborto. Não é essa a questão. Porque Mas em demora função um do tempo, risco, vale a pena que, às vezes, é melhor castrar, né? Mesmo estando no cio. Só que quem leva para castrar tem que ter ciência de que tem esse risco aumentado, tá? Exatamente. Não é uma proibição, mas é uma coisa que a gente gosta de Uma recomendar. observação, uma coisa que a gente tem que observar mais. Para deixar claro, para que não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável depois. Exatamente. Né? Carol, tem mais uma pergunta? Doenças mais frequentes e quais são as primeiras vacinas que tem que ser dada obrigatório? Tem um bicho? Sabe que tem que vacinar. Qual é a vacina que não pode deixar? Polivalente, que é a vacina V8, V10, né? A gente chama. Estão entendendo? Isso é A mais importantíssimo, importante. né? Que seja feito as doses do filhote, que geralmente são 3, podem ser até 4 doses da vacina polivalente, depende de quando começou o protocolo. E tem que, assim, fazer o reforço anual, né? Porque doenças como sinomose, parvovirose e leptospirose, elas estão sempre circulando por aí, né? São vírus que Sempre tem que estar o cuidado e o alerta. O parvovírus e o vírus da sinomose são vírus que se adaptam, né? A leptospirose a leptospira é uma bactéria, né? Então, são doenças que, quando se manifestam, doenças gravíssimas, né? A sinomose, eu acho que é a pior de todas. Quem conhece, já viu um animal com sinomose, sabe como é difícil. Para o tutor, para o veterinário, para o paciente, é muito sofrido, é uma doença horrível, né? Então, assim, acho que se fosse só pela sinomose, já justificaria fazer a vacina todo ano. Mas aí tem outras doenças tão graves, né? Quanto a leptospirose, uma doença grave, é uma zoonose, então pode passar para as pessoas se não houver os cuidados adequados, né? Então, animais que vivem em chácara, às vezes a pessoa, não, mas esse é de chácara, ele é forte. Não tem anticorpo que dê conta dessa doença, né? É uma doença grave. E é uma zoonose, pode passar para as pessoas. Então, tem que fazer vacina todo ano. Depois que faz o protocolo de filhote, tem que fazer o reforço anual. Lá na ONG a gente separa no banheiro. Daí parece que fica mais dolorido para ele, porque daí ele não tem acesso aos outros, sabe? Daí fica mais dolorido. E a vacina de raiva, né? A raiva é obrigatória em território nacional, porque não é uma doença erradicada ainda. Também é uma zoonose, então é super importante que seja feito. E aí tem outras vacinas que são do protocolo que a gente fala que não é obrigatório, que é a vacina de gripe, né? Que previne mas que não, a tosse não dos é que canis. deixe de ser importante. Não. Né? A de gripe é uma vacina, é uma tosse dos canis, né? A traqueobronquite infecciosa é uma doença que tem transmissão muito rápida, se é um meio que tem muitos animais, então é bem importante fazer. E a vacina da giardia, que daí ela fica ali, digamos que entre todas as vacinas seria aqui, em termos de importância, que ficaria por último, né? Mas são vacinas, todas essas vacinas são vacinas necessárias. Fala pra nós, Carol. Ai, Ana, chegou no assunto que a gente gosta. É Páscoa! Vamos dar um chocolatinho pro nosso cachorro? Pelo amor de Deus, gente! Claro que não! Não, chocolate não dá. O chocolate e o café, eles têm alguns compostos que são tóxicos, é a teobromina e o outro que eu não vou me lembrar agora o nome, mas são alimentos que, no geral, eles provocam alteração hepática e eles fazem um quadro de gastroenterite hemorrágica. Não pode! Não pode. Faz vômito, diarreia, né? E às vezes o paciente precisa ser submetido à internação, ficar vários dias para conseguir reverter o quadro. Chocolate, café, sal na comida. Sal na comida é bem questionável. Ana? Porque primeiro, essa comida, quem que prescreveu essa comida, né? Em que condição que essa comida está sendo feita? Por que esse paciente está comendo? Comida e não outra coisa. Porque né? pro porco é dado sal para ele engordar, né? Geralmente é para repor alguns tipos de minerais, o sal, né? Mas o correto de uma comida, tipo assim, quero fazer uma alimentação natural, né, pro meu animal. Chuchu. Vamos diferenciar. Vamos, Ana. Fala pra gente como que faz. Aquelas coisas que eu falei pra você do chuchu, da abobrinha, do brócolis, aqui, se eu quiser oferecer um petisco que seja diferente de uma ração e que seja diferente de um petisco industrial. Entendi. Se eu quiser fazer uma alimentação natural, obrigatoriamente eu preciso passar por um acompanhamento com o nutricionista, para que ela balanceie a dieta. Então, assim, não é fazer arroz com fígado, não é fazer arroz com frango, não é fazer batata doce com frango desfiado, igual o pessoal das academias come. Não é isso.
né? A porção, ela tem que ser porcentagem. Então, Corretamente. carboidrato, fibra, proteína. Entendi. O que precisa ser reposto? Eu posso colocar sal, posso colocar gordura? Quais gorduras que eu posso usar para o cachorro, né? Vou precisar repor algum tipo de nutriente diferente? Então, suplementação, geralmente é a nutricionista que vai dizer quantidade que você vai fazer de cada coisa, né? O peso de cada coisa. Então, assim, a gente em casa, eu, Ana, não sou nutricionista veterinária, eu não tenho condição de formular uma dieta para o meu próprio cachorro. Uhum. Eu precisaria da ajuda de um colega que seja nutricionista. Que né? te passe a orientação Exatamente. correta. É diferente, por exemplo, tem um paciente com gastroenterite. Ele teve uma doença, precisou ficar internado e ele não quer comer. Aí eu falo para casa, olha, ele não vai querer comer ração aí pelos próximos 2, 3 dias. Você pode fazer uma canjinha que é igual para pessoa convalescente. Como que a gente faz uma canja de uma pessoa que está doente, né? Então eu vou refogar ali o arroz, os legumes e a carne ou o frango. Pode ser uma carne moída magra, um frango. Uma sopa tradicional. O que eu vou fazer? Sopa. Eu vou refogar com um pouco azeite, eu não vou colocar tempero, né? Mas eu posso colocar sal. Ninguém vai morrer de comer um pouquinho de sal. Não faz mal. Mas é uma situação excepcional. Uma coisa que eu queria falar muito com você é a parte de espiritualidade, assim. A gente tá com o tempo curto, a gente falou bastante. Mas eu quero te falar sobre essa parte tua mesmo, o espiritual, assim. O que você tem pra me dizer? Quem é a Ana hoje? Essa transformação espiritual que aconteceu, essa Ana veterinária, toda essa mudança na sua vida, pra gente encerrar. O que você tem pra me dizer? Quem é a Ana? Quais foram, deixa meu professor ficar orgulhoso de mim, os construtos? Quais foram os construtos para você se tornar essa Ana de hoje? Bom, questão espiritual, para mim, hoje é uma das coisas que, né, eu falei que norteia bastante, assim, quem eu sou. Eu cresci num lar cristão católico, né? Minha mãe é uma liderança na igreja, então cumpri todos os sacramentos da igreja católica, batismo, comunhão, crisma, casamento, né? E durante a minha vida toda eu acompanhei minha mãe nas coisas que ela fazia, gostava muito, mas a partir de um dado momento eu não conseguia mais me ver, né? Naquela situação. Naquela situação, cabendo naquela caixa, vamos colocar nesses termos, né? Então, passei a buscar outros caminhos. Eu digo muito assim, pra que caber num aquário se a gente tem um oceano? É um pouco isso, né? Que é como eu vejo a espiritualidade, que é tudo, né? Tudo que existe no universo tudo. É espiritual, eu acho, né? Tudo é energia. Tudo é conexão. Tudo é conexão, sincronicidade, né? Nós estarmos aqui hoje conversando sobre todos esses assuntos. Por que eu escolhi você? Como que a gente se conheceu, por quê, né? É muito legal essa conexão, e eu gosto disso. Eu também. E eu sempre gostei muito da doutrina espírita, mas enquanto minha mãe era viva, ela era muito contrária, ela era muito... E depois que ela faleceu, eu fui fazer as minhas buscas, né? Mas, pra mim, né, o que foi o divisor de águas na minha vida foi o meu contato com a ayahuasca, né? Eu comecei numa igreja tradicional de Santo Daime e depois eu encontrei um outro caminho, mas a ayahuasca foi o que mudou minha vida. É o giro da chave. Totalmente. Eu também costumo dizer isso para as pessoas falam assim, Jéssica, o que eu faço? Tá. É que eu falo chá do Daime, Ana, porque é mais fácil de falar, porque o ayahuasca é difícil pra mim falar, sabe? Então eu falo logo o chá do Daime. Mas diz que o chá do Daime é uma religião, né? O Daime, o mestre Irineu começou lá em Rio Branco, no Acre, né? Uhum. É uma doutrina que tem, assim, ela é bem... digamos que tem regras bem pré-estabelecidas e tudo mais, né? Então o lugar que eu frequento, ele está alinhado com a doutrina do Santo Daime, mas é mais universalista. Então a gente reverencia todos os orixás, Nossa Senhora da Conceição, né? Todas as... É muito universo. Tem muito sincretismo, né? Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto disso também. Eu acredito sim que no Brasil tem muitos problemas. Eu sempre converso isso com o meu namorado, a gente fala sobre isso, né? Mas essa possibilidade da gente ter tudo isso à disposição, né? Ainda que né? não tem porquê, mas assim, ainda tem preconceito, ainda tem coisas para serem, alguns tabus tem o vitimismo, né, que eu prefiro muito mais aqui me fazer de coitada do que ir lá e resolver o meu problema. Porque não é fácil.
Não é. Né? Se Não, você- ninguém tá falando que é fácil. Porque, né, a gente... É difícil. Mudar é muito difícil. Depois de uma certa idade, a gente se apega, né? Aquelas coisas O que a gente tá querer acostumado. mudar é difícil, Ana. É. Mas o mudar, nossa, Como aquela é chave difícil. que gira lá dentro, o conhecimento. Porque eu sempre digo assim, ó. Quando você conhece algo, você quer saber mais e mais. E aquilo vai crescendo dentro de você. E uma coisa que você não consegue controlar, você quer cada vez mais. E o conhecimento é isso. É você aprender. Porque eu, principalmente, eu vivia, tipo, num mundo fechado, ali no bairro, com aquelas pessoas, era aquela rotina. Depois que eu comecei a abrir, eu vi, nossa, mas tem outros tipos de pessoas, tem outras possibilidades. Tem um universo de possibilidades. Não tem aqui só pessoas que querem fazer mal, mas tem pessoas que querem fazer o bem. Ah, mas tem uma pessoa aqui que é diferente daquela e tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é se deixar levar pelos outros. Qual é a sua vida? Qual é o seu problema? Vamos lá? Vamos resolver? Eu acho, na minha opinião, que o chá, a ayahuasca, né, é o giro da chave. Pra mim foi Pra mim também. Pra mim, foi incrível esse girar dessa chave, essa autoconfiança, esse conhecimento. Foi algo, assim, que eu não consigo explicar. Hoje se fala meio assim, Jéssica, você vai no terreiro? Eu vou. Você vai na igreja? Eu vou! Eu tenho várias amigas pastoras, todas que elas me mandaram mensagem hoje, amém, amiga, que dê tudo Eu certo. também tenho amiga pastora. Isso é muito Maravilhosa, gostoso. inclusive. Pessoas Né? incríveis. Pessoas incríveis. Como também tem a mãe de santo que vem, dá uma orientação, que dá um auxílio. Mas pra mim, Jéssica Thalita Esprada, o meu girar da chave foi eu digo assim, não é um conhecimento, mas sim é uma conexão. Você tem que se sentir pronto pra ir dar esse passo. Eu sempre falo, lá onde eu fui a primeira vez tomar o Santo Daime, é um lugar que eu me lembro que a madrinha, né, eles chamam padrinho e madrinha, aqueles que são os dirigentes, né? Ela falava assim, o Daime é para todos, mas nem todos são para o Daime. Ah, essa palavra é muito bonita, essa frase, assim, quando dita, ela é muito isso, e é muito verdade. Porque, assim, você quer mudar? Você quer mudar? Então se prepare pra mudança. Mas você aguenta essa mudança? Então tem gente que vai uma vez e não volta. Não. Né? Tem gente que consegue tomar uma só dose e não termina o protocolo, porque eu acho assim, você tem que tomar a primeira. Já que você foi, toma as duas. O abrir e o fechar da conclusão. Hoje, assim, eu tomo quanto eu quero, né? Ninguém impõe, assim, onde eu frequento. Não tem um limite. Não tem. Eu falo pra você que pra mim, assim, eu sempre tomo, geralmente, a primeira vez só, o primeiro despacho que a gente fala, é um dedo e, assim, Um dedo, Ana. uma energia que sempre foi assim. Eu tomo metade do copinho de café e eu fico 3 dias em choque. Então. O meu último, eu fiquei 3 dias sem celular, 3 dias sem comunicar com pessoas, eu fiquei 3 dias tomando banho, eu fiquei inteiramente em choque. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Eu me sentia suja. Eu falei, calma aí, eu preciso me limpar. O Robson vinha falar comigo e falava, mas o que tá acontecendo? Você não sai do sofá? Eu ficava toda encolhidinha, eu queria tomar banho. Ia, tomava banho, ficava limpa, voltava e vida que seguia. Eu falei, não, eu preciso desse tempo, são 3 dias. Se é 3 dias, vai ser 3 dias. Tem gente que sai de lá, já vai comer uma pizza. Tem gente que sai dirigindo. E é assim, cada pessoa vivência é um sinal, é uma conclusão. Isso é de cada um. Não tem como eu falar pra pessoa assim, vai lá, vai tomar que você vai vomitar. Vai lá, vai tomar que vai acontecer. Cada um é uma experiência. Cada organismo responde de uma forma. Tô mentindo, Ana? Não, é verdade. Né? Cada um vai responder de uma forma. É a forma como eu vejo, sabe? Sim, e cada um vai ter uma reação. Você pode ir lá, não ver nada, não sentir nada, e tudo bem. Volta pra tua igreja, se conecta com Deus e tá tudo bem. Mas se você foi lá e teve uma experiência boa, se conecte mais. Aprenda mais. Conheça mais. Isso é muito importante. A gente tá aberto, né? As Exatamente. oportunidades. Pra mim foi uma oportunidade, sabe? E no começo foi muito difícil. Eu tinha muita admiração. Eu tive bastante dificuldade de lidar com o depois, né? Pra você pisar no chão e voltar pra terra, né? A obrigação, né? E aí, assim, tá, você teve um monte de entendimento, porque é autoconhecimento que a gente tá buscando, né? Expansão de consciência. Isso. Daí, o que você vai fazer com a informação que você Eu fico em recebeu, choque. né? Agora você tem que fazer alguma coisa. Jéssica, Não tem mais resolva a tua opção. vida. Eu tô há 30 anos tentando resolver, eu tomo um chá, e que no outro dia eu preciso resolver a minha Precisa vida. resolver. E que eu tenho um prazo. Porque pra mim, parecia que era
Um prazo. O É que TikTok quando ficava você tá tocando. lá ali, quando você tá ali no processo, né? Aham. Não parece que você tem que resolver agora? Agora. Você tem que lidar um pouco, assim, até você respirar. E tem que a respiração é muito importante, né? Você tem que respirar, você tem que lembrar o que que você está fazendo, por que que você está lá, e Uhum. depois daí você lida com aquela informação. Então Exatamente. esse depois para mim foi bem difícil, né? Teve alguns momentos em que eu falei, não, nunca mais eu vou lá. Toda vez que eu ia, eu falava, nunca mais eu volto, não tem Todo mundo condição. fala isso, É Ana. muito difícil, não tem condição, eu não vou mais. E aí as coisas começam aí no dia seguinte, né? Daí você tem que começar a praticar as coisas que você Sim. aprende, né? Se você foi buscar, agora mudou. É uma aí chave que você gira e que você E aí precisa eu sempre mudar. falo, é um caminho que não tem volta. Você Ai, só que pode ir pra delícia. frente. E eu Graças a adoro. Deus. Inclusive, Ana, a nossa próxima convidada é a Tainá, da Reprogramação do Ser. Ela é incrível. Eles trabalham com terapias naturais. A equipe dela é maravilhosa. A recepção é maravilhosa. Foi, tipo, a melhor experiência que eu tive até hoje dentro da... Ayahuasca. Isso. Foi lá. Pra mim, foi o melhor. E ela é a nossa próxima convidada. E vai ser Vou incrível. ficar Eu quero que atento vocês pra poder acompanhem. assistir. Ana, vamos encerrar? Vamos? A gente já Quero falou te bastante. agradecer. Não, falamos bastante, de verdade. Ana, eu quero te agradecer por você ser essa pessoa incrível que você é. Uma médica veterinária maravilhosa, que tá sempre disposta, sempre querendo ajudar. Por mais que eu e todo mundo, as meninas, ficam te enchendo o saco, e é assim mesmo. Se acostume. Aprenda com a gente. Compartilhar conhecimento é sempre multiplicar. Então, assim, Exatamente. que a gente tiver... que a gente souber, porque às vezes a pessoa pergunta coisas que a gente não sabe responder. Né? A Exatamente. gente não sabe mesmo. Porque a gente tá todo dia aprendendo coisa nova, né? A gente nunca volta para casa do mesmo jeito que a gente saiu, né? Exatamente. Então, sempre que precisar de orientação, eu vou estar sempre à disposição. E eu realmente acredito que quando a gente fala sobre as coisas, a gente multiplica o conhecimento e é esse o objetivo, né? Exatamente. Então, levar para as pessoas a informação correta. Sim. Para que muitos animais possam ser ajudados, que salvos, né? Que o alcance seja maior, que as pessoas tem mais conheçam os orientação, canais, né? Ana? Onde procurar ajuda. Inclusive, a gente vai deixar sobre as aqui... questões das castrações, que eu acho Isso, importante, da esporotricose, né? Procurar os órgãos públicos, exigir das autoridades que eles realmente têm que dar conta, não esquecer que os animais de rua são uma responsabilidade do Estado e que ele deve ser cobrado por isso. Só que não adianta ficar cobrando as ONGs, né? A ONG está fazendo de boa vontade. De muita boa vontade. De muita boa vontade. E às vezes Mas é as só o pessoas que também tem, podem ajudar. né? Mas as pessoas têm que ajudar. E antes de achar que a ONG é obrigada a fazer isso ou fazer aquilo, o que você pode fazer para ajudar? Exatamente. Né? Então, Quando cada tá um muito pode calor, fazer um pouquinho. Quando tá muito calor, é só colocar um potinho de água. Uhum. Ah, mas você viu o cachorro na rua? Põe um potinho de ração. Eu sempre digo isso. Lá na frente da pizzaria tem um pote de ração, um potinho de água. O Robson fala, ó, Jéssica, mas os clientes vê os cachorros aqui na frente e vai pensar o quê? Os clientes não têm que pensar nada. O primeiro ponto. Os clientes não têm que pensar nada. Não significa que se tem um animal na frente do ambiente, que aquele ambiente é sujo. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com eu outra. Eu super confio nas pessoas que põem potinho de água e comida nos estabelecimentos, né? Exatamente. E eu acho muito bonito. E eu acho, assim, que muita gente poderiam fazer isso. Com certeza. Seria um negócio muito legal. Um passo à frente. Você não acha, Ana? Eu vi uma vez numa prefeitura, acho que era na cidade de Porto Belo, lá em Santa Catarina. Tem uma lei municipal que os estabelecimentos, eles têm, não sei se eles são obrigados, mas se o animal fica ali, eles têm que dar amparo. Alimento e água. Sabe? Alimento e água. E aí eu vi coisas muito legais. Eu fui numa loja, que era uma loja de decoração, e tinha uma gata. A gata morava lá dentro durante o dia. Quando a pessoa fechava a loja, ela tinha lá o cantinho dela, a casa dela, pro lado de fora. Uma funcionária. Tipo isso, ela era uma recepcionista, vamos dizer. E eu lembro que eu passei na frente de um material de construção, e daí tinham as casinhas, tinha água, tinha comida, e em todos os estabelecimentos comerciais tem as plaquinhas dizendo, né? Então, assim, não pode chegar porque não acontece no estabelecimento que chega uma criatura lá, chuta. Vamos dizer que ela é menos
Eu já quebro do Vamos cacete. dizer que ela Ana. não tem tanto conhecimento sobre animais, para não falar outra coisa. Não, Ana. Ela não tem empatia. Não é conhecimento. Que Eu acho reclama, ignorância. que fala que não Chutou pode, o que bicho tem que pra tirar mim, o já briga. animal e não sei o quê. Então já tem a plaquinha lá dizendo, ó, ela é uma lei municipal que os estabelecimentos eles têm que dar assistência, né? Incrível isso. Então eu achei muito, muito legal essa Uma iniciativa. ideia muito boa né? pra gente. Prefeitura de Porto Belo. E os animais têm assistência daí de saúde, né, da prefeitura. Olha que E é legal. isso que tem que ser feito, porque assim, a gente tem que parar com a ideia de achar que uma ONG vai pegar todos os E animais que vai ser estão no responsável por município ele. e vai ser responsável por isso, porque isso é inviável, são muitos animais. E assim, outra coisa que eu falo, a liberdade não tem preço. Então assim, um animal que tem assistência, que está castrado, que está com as vacinas, que tem um lugarzinho ali para ser aconchegado no frio e na chuva, estando livre, desculpa, não tem preço. É muito melhor do que estar confinado num canil, né? Então as pessoas também precisam ter essa consciência, né? Mas hoje em dia não tem mais gente prendendo, é muito pouco, né, Ana? As pessoas estão aprendendo que cachorro não pode ficar na coleira, o cachorro tem que ficar livre no quintal, ele tem que circular, ele tem que ter o espaço dele. Eu acho que hoje as pessoas estão aprendendo mais. Até porque, se vocês verem, é lei, né? Cachorro não pode estar acorrentado na coleira. É a lei. gente ainda vê, mas é bem menos frequente hoje em dia. Exatamente. E se tiver, Né? Que dá muita pega, repercussão, né? exatamente, faz uma ligação, liga ali pra polícia. Tem que fazer alguma coisa. Tem que resolver. Aquele cachorro não pode ficar numa coleira ali de 1 metro e achar que, é meu cachorro, ele tá bem. Não, ele não tá bem. Desculpa, mas ele não tá bem. Não. Não é só porque ele tem uma água, uma comida que ele tá bem. Eu sempre falo que água, comida e abrigo é questão de sobrevivência, né? Exatamente. Então é Até o pro ser mínimo, humano, né? É o mínimo que qualquer ser vivo precisa. Então a pessoa fala, mas tem água, tem... Não, desculpa, isso é a obrigação mínima que a pessoa tem de questão de sobrevivência. Então se a gente tá falando de bem-estar, são outras coisas que devem ser abordadas, sabe? Amor, atenção, né? O manejo correto do ambiente. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, estou muito feliz. Eu que tô feliz por estar você aqui, olha. Achei Essa pessoa maravilhosa. muito legal a iniciativa, espero que tenha muito sucesso e vou acompanhar os próximos aí para ver os seus convidados. Muito obrigada. Gente, quero agradecer e encerrar o nosso primeiro podcast com essa maravilhosa Ana Sabião, essa médica veterinária incrível que a gente tem aqui na nossa cidade. A gente vai marcar o @ dela, vocês sigam ela, ela é incrível. Ela sempre tá postando coisas maravilhosas, eu adoro ver os posts dela. A espiritualidade dela é incrível, aprendam com ela. E desde já agradeço a todo mundo e um beijo para as senhoras e para os senhores.